pior coisa que tem para uma pessoa em termos de conhecimento é ter certeza de algo. Uhum. Pior Convicção. coisa, cara. Eu falo para os alunos o tempo todo, se vocês entrarem na faculdade e saírem com mais respostas do que perguntas, cara, vocês fizeram errado. O Incomum Podcast é um oferecimento. Dr. Tiago Ferreira Luiz, Ortodontia e Implantes. Afinal, seu sorriso é único. Agende um atendimento no 47-99705-8735. Platina Revenda Multimarcas. Aqui a sua vida brilha sobre rodas. Siga-nos no Instagram, @platina_multimarcas. Dê Valor Corretora de Seguros, cuidando de tudo que tem valor para você. Faça já uma cotação no 47-3433-0000. Lovely Gum Suplemento Alimentar, a mais alta tecnologia a favor do seu bem-estar. Experimente e adquira o seu no www.lovelygum.com.br. Lisboa espera por ti. Os melhores roteiros e tours privativos em Portugal. Siga-nos no Instagram, @Lisboa Espera por Ti Tours. Hope Store, roupas, calçados e acessórios. Encontre seu estilo aqui. Receba todas as novidades no WhatsApp 47997133405. Incomum Podcast. Olá, seja muito bem-vindo ao Incomum Podcast. Estamos chegando para todo o planeta Terra, onde tiver um sinal de internet, estamos no ar. Você que gosta de um papo um pouco mais técnico, hoje talvez você vai ter, tá? Hoje nós vamos falar sobre economia e muitas outras coisas, afinal de contas nós estamos com um professor da área de economia, que é o Fabiano Dantas. Seja bem-vindo, Fabiano. Olá, tudo bem? Olá a todos aí. Vamos ver o que vai dar, né? Ô, Fabiano. Vamos esse papo aí. Ô, Fabiano, quanto tempo faz que você atua nessa área de economia? Cara, eu leciono há 14 anos. 14 anos. 14 anos. As matérias que você trabalha lá o quê? Cara, eu trabalho todas as disciplinas na área de economia e gestão. Uhum. Trabalho assim, microeconomia, macroeconomia, economia brasileira, introdução à economia, economia política, algumas coisas fora de economia, modelos de gestão, que é basicamente teoria geral da administração. Uhum. Agora estou trabalhando globalização e estratégia, então trabalho uma gama bem aberta assim, de disciplinas. E você, desde o começo, a tua intenção era lecionar? Não. Não? Essa é uma história engraçada. Então cara. conta aí pra nós. Essa é uma história engraçada, vamos lá. Eu tenho pavor de falar em público, cara. Certo. Então, aí tu pensa, né? Como é que um cara que tem pavor de falar em público vira professor? Na época da faculdade, cara, eu fazia os trabalhos para não ter que apresentar. Então, se todo mundo tivesse que apresentar, eu apresentava porque tinha que apresentar. Mas se pudesse não apresentar, eu combinava com os caras para fazer o trabalho inteiro só para eles apresentarem. Uhum. Então era uma troca. E aí quando eu vim para Joinville, eu sou de São Paulo, né? Então me formei lá. Quando eu vim para Joinville, eu vim para fazer o mestrado. E a minha ideia era fazer o mestrado, tal, me formar, mas trabalhar no mercado, né, de trabalho normal. Tu queria ir pra Faria Lima? Não, cara, na verdade não. Na verdade, eu sempre pensei em trabalhar no departamento financeiro de uma empresa, assim. Certo. Sabe? E aí eu trabalho e pensei em dar aula, até porque eu julgava que eu devia isso, né? Por conta das oportunidades que eu tive e tal. E aí eu pensava nisso. Ok, fiz o mestrado. Durante o primeiro ano do mestrado, tu faz os créditos. E aí eu passava 3 dias em Florianópolis, porque o mestrado era lá. Nenhuma empresa ia me contratar, né? Obviamente. No segundo ano, eu já ficava mais tempo aqui, mas tinha que ir, às vezes, lá por causa da dissertação e tal. E aí eu consegui uma vaga para dar aula numa instituição daqui, no antigo IESville, que hoje é a Anhanguera. E aí eu comecei a dar aula. Cara, a primeira vez que eu pisei dentro de sala de aula, eu cheguei pra minha esposa e falei assim, me encontrei. Você gostou? Tipo, cara, sabe quando tu se sente muito bem fazendo o que tu tá fazendo, assim? Eu nunca me senti tão bem trabalhando como eu me senti naquele dia, entendeu? E aí eu falei, putz, acho que eu me achei, acho que é isso que eu quero fazer. E aí minha esposa falou, mas como assim, né? Aquela coisa, né? Pô, tu tem medo? Cara, eu tremia feito um maluco, cara.
Até hoje, na verdade. O primeiro dia de aula é sempre ruim pra mim. Eu tenho aquela coisa de frio na barriga, suadouro na mão. Então, todo primeiro dia de aula é uma experiência... Continua sendo, mesmo depois de 14 anos, cara. Mas foi assim. Aí me tornei professor meio que por acidente, assim. Meio que por acidente. Legal. Quero voltar um pouco essa timeline tua aí, que a gente já sabe agora, a galera já entende o que o Fabiano faz e tal, como ele atua e tal. Mas eu quero voltar um pouco mais essa timeline, conhecer um pouquinho da tua história lá atrás, cara. Você falou que é de São Paulo, que cidade você é? Isso, eu sou de São Paulo, capital. Que time você torce? Cara, eu... São Paulo, com certeza. Sim, eu sou São Paulino. Mas assim... São Paulino hoje em dia não tá mais orgulhoso. Não, cara, não é nem por isso. É porque assim, meus amigos lá de São Paulo, inclusive, me chamam de vira-casaca. Por quê? Porque eu me tornei um torcedor do Jack, cara. A gente faz escolhas erradas durante a vida mesmo. Essa é outra história interessante, cara. Assim, quando eu mudei pra cá, no primeiro jogo que eu fui do Jack, eu me tornei sócio do Jack. Caraca. Por quê? Eu fui com meu primo. Eu tenho um primo aqui, na verdade, primo da minha esposa. Minha esposa é daqui. Minha esposa é natural de Joinville. Ah, legal, cara. Eu achei ela lá em São Paulo. Que coincidência louca da vida. E aí ela tem um primo aqui, Jean, abraço, Jean, que é louco pelo Jack, fanático pelo Jack. E aí ele me levou no jogo. Primeiro jogo, eu sempre gostei de futebol, acompanhava bastante São Paulo, fui algumas vezes no Morumbi lá em São Paulo. E aí ele me levou no jogo. Cara, uma fila gigante pra entrar no jogo. E aí ele falou, eu sou sócio, eu vou entrar e tu compra teu ingresso aí e depois a gente se encontra lá dentro. Não, pelo amor de Deus, cara, não conheço ninguém, não sei nem onde eu tô, né? Tava há pouco tempo aqui na cidade. Ele falou, então faz o seguinte, vai lá com aquela mocinha que tá com a prancheta na mão, tu dá o teu nome e tal, vai vir na conta de luz lá da tua sogra, que na época eu morava com a minha sogra, vai vir lá na conta de luz da tua sogra, 25 pila, tu entra de graça em todos os jogos do Jack. Ah, cara, eu vou morar aqui agora mesmo, eu vou vir sempre porque eu gosto. Demorou, me tornei... O Jack tava em que série? Cara, o Jack tava na Série C naquele ano, 2000. Nossa, eu não conhecia nenhum dos times que tava jogando com o Jack. Quase nada, cara. Assim, na verdade eu conheci um pouquinho, porque como eu vim passar férias em 2006 aqui, eu já tinha ido nos jogos. E aí eu comecei a acompanhar um pouquinho lá de São Paulo. Esse meu primo com um tio me deram uma camisa, e eu usava a camisa lá em São Paulo e tal. Então a coisa, assim, eu comecei a conhecer o Jack. Só que ali quando eu mudei, que eu comecei a ir direto no estádio, cara, tu começa a acompanhar o dia a dia do clube, e foi bem naquela fase que o Jack ficou sem série, né? Igual agora. De novo. De novo. Mas a primeira vez que ficou sem série e tal. Então eu comecei a acompanhar aquilo de perto e, cara, acabei se apaixonou me tornando torcedor do Jack, cara. Os meus amigos lá de São Paulo sacaneiam pra caramba comigo. Vira casaca e tal. Mas eu sempre considero o Jack o segundo time de bastante gente. Não pode ser o primeiro. Se for o primeiro, você tá com problema. É quase isso. Eu não tenho problema de falar isso. Se o seu Jack é teu primeiro time, o teu segundo tem que ser o Real Madrid. Pra você não se incomodar, tá? Porque pra não ficar tão triste. Não dá, tem que ser o segundo time. Tá, e você é cria de São Paulo. Então, cara, você fala parecido com o Benja. Alguém já falou pra você isso? Putz, cara, olha só. Tem um amigo meu, professor, que a gente atuou junto 10 anos aqui na Sociesc. Agora ele tá lá em Jataí, Goiás. Passou na Federal de lá num concurso. É professor lá, Moisés. E ele me disse isso esses dias, cara. Sério? Lembra muito. Esses dias. Falando de futebol, me veio a referência na hora. Ô Fabiano, e você, desde o começo da tua história, da tua trajetória lá, quando você estava na escola, você se destacava na área de matemática, cálculo, essas assim, coisas? Você sabia administrar teus 5 pila? Como é que era? Cara, assim, eu me viro, velho, em matemática. Não é, as pessoas até dão risada, né? Ah, tu gosta de matemática? Não gosto, cara. Eu não tenho dificuldade, né? Mas dizer que eu gosto de matemática... Tu vê uma fórmula no quadro, não te dá vontade de ir lá resolver. Não, velho. Eu me viro, eu sei fazer, né? A gente aprende e tal. E tive que estudar pra caramba, porque tem aqueles caras que são geniais, né? Eu tinha um amigo na faculdade que era genial. O cara pegava as coisas meio muito japonês. rápido, assim. Muito rápido. Tanto que o apelido dele virou Nash. John Nash, lá do filme, lá do Mente Brilhante. Então, eu me virava. Eu sempre fui um aluno mediano, cara. Um aluno
7,5, 8, assim. Mas nunca dei problema pra minha mãe, até porque a velha era braba, assim. Então, nunca dei problema em termos de escola, mas... E tu também tu não era o cara muito... Assim. Tu era um cara muito da bagunça e tudo mais, não? Cara, eu sentava no meio da sala, velho. Então eu não tava... Eu me dava bem com a galera da frente e com a galera do fundão, entendeu? Então eu tava no meio do caminho. Pô, devia ter escolhido isso, eu vacilei. Eu tava no meio do caminho, mas eu, assim... É que tem uma mudança, tem uma quebra, cara, bem interessante, assim, nessa minha postura em termos de estudo. Quando eu tava cursando a 8ª série, eu fui morar com meu pai no Pará, Bah, em Santarém, segunda maior cidade do Pará. das Isso poucas em- cidades que eu sei o nome do Pará. Já tá aí. Isso em 1994. Entregando a idade aqui, né? 1994. E aí eu morei 5 meses com meu pai lá, né? Eu acabei indo pra lá e tal, mas aí acabou não dando certo, eu voltei. E nessa minha volta, eu não consegui voltar ao colégio que eu estudava, a escola que eu estudava lá em São Paulo. Eu tive que estudar numa outra escola perto de casa, mas não com os meus parceiros De sempre. de sempre. E aí tu chega numa escola nova, cara, em São Paulo, uma escola pública, pá, tipo, um negócio num lugar que era... Que bairro que era? assim, Que bairro? Pode falar. Que bairro que você... Cara, você morava em que bairro lá? Eu morava ali chama Jardim Marajoara, mas é perto do Autódromo de Interlagos, um pouco antes do Autódromo de Interlagos, uns 5 quilômetros, assim, antes. E a escola daquela região? ou não? Só que aquela região ali é cercada por comunidades, assim, tem umas comunidades ali, né, umas vilas, não dá pra chamar aquilo de favela, não mais, né? No começo sim, agora não mais. E essa ficava bem no meio de uma. Então, tipo, era um lugar um pouco mais barra pesada, assim, um pouco mais perigoso. Então, cara, eu entrava mudo e saía calado, velho. De que você não era cria de lá ainda, né? E eu estudava à noite, Nossa. então, cara, era um troço meio, né? Então eu entrava mudo e saía calado. E aí eu comecei a sentar na mesa na frente da mesa do professor, velho. Eu sentava naquela primeira mesa. Como eu não conhecia ninguém, não tinha como fazer os grupos de cola, né? Eu tinha que estudar. E, cara, dali pra frente mudou, velho. Porque aí eu não consegui mais colar. Eu passei a faculdade inteira sem colar, pô. Parabéns. Eu era o mestre de terceirizar cola, velho. Porque eu fazia meus resumos e a galera queria meus resumos pra usar de cola, tá ligado? Mas eu não conseguia colar. Porque Eu sou ruim de colar, cara. Eu achava que o professor ia me pegar o tempo todo. Eu também, ligado? mas eu não fazia. Eu pensava, mano, eu vou me incomodar, eu já me incomodo. Tipo assim, eu já me incomodava sem ser em prova. Por causa de ficar conversando, fazendo resenha dentro da sala, contando piada e tal. Eu já me incomodava o suficiente a semana inteira, por um dia da prova, me incomodava por causa de trapaça, né? Porque é uma trapaça, né? Eu pensei, cara, eu sou da zoeira, mas eu não sou trapaceiro. Eu não vou me incomodar por causa de uma bagaça dessa. Prefiro tentar a nota boa. E, cara, por incrível que pareça, eu tenho poucas notas baixas, assim. O dia que eu tomei nota baixa de verdade foi porque eu, tipo assim, problema interpessoal com o professor e decidi, inclusive na área de exatas. Mas enfim, e que eu decidi assim que eu falei, cara, eu não vou mais assistir sala. Assim, foi o ano que eu fui para conselho de classe, para passar de ano, inclusive. Mas assim, não colava, ia bem nas provas, pegava as coisas muito rápido. E aí, quando eu percebi que eu tinha essa vantagem em relação aos meus outros colegas, cara, aí eu virei um vagabundo, porque aí eu ficava fazendo piadinha, desconcentrando os que são burros, que daí não conseguiam ir bem nas provas. E aí eu chegava na prova, eu ia bem, os caras ficavam tipo assim, como é que eu tirei 3 e tirou 9 se era você que não tava me deixando fazer as coisas? E eu falava, cara, é porque é simples de fazer. E aí isso também deixava os professores incomodados, né? Sim. Porque o desejo deles é que, não, mas quando eu pegar a prova tu vai ver. E aí chegava na prova, corrigia minha prova. E aí eu era muito também... Cuidava muito pra ver se eu não tava colando. Porque como é que pode, né? Eu ficava conversando, me mandava pra secretaria direto. Era o motivo das bagunças na sala. E às vezes não era o motivo, mas eu me destacava. Não sei qual que é o problema. Falava alto, sei lá, que inferno. Mas eu sei que era o alvo. Assim, os professores já olhavam direto pra mim. Assim... Rafael, eu falo, eu tô de boa, eu tô quieto aqui. Eu só tô dando risada, não fui eu que contei a piada. E aí, mas aí os professores pensavam, não, na hora da prova vai ver. E aí, do nada, chega uma prova lá, 9. Daí eles ficavam me fiscalizando muito. Um dia, uma prova de inglês, se contando, eu lembrei, eu estudei num colégio Jucaíque, lá no Paraná. E tem umas luminárias, aquelas luminárias que são grandonas, assim, que vai aquelas lâmpadas compridas. Sim. E daí tem a chapa em volta, assim, que é branca na lâmpada.
E era prova de inglês, cara. E aí, chegou antes do recreio, assim, na hora do recreio, a molecada começou a escrever umas paradas de inglês naquele branco da lâmpada, assim, sabe? Só que, obviamente, o negócio não é pra quem tá embaixo da lâmpada, é pra quem tá um pouquinho mais pra trás da lâmpada enxergar, certo? Eu tava embaixo. E aí, não sei o que, galerinha olhando pra cima, e negado do meu lado olhando pra cima, e eu não sabia o que tava acontecendo, porque eu geralmente não sentava muito naquele lugar ali. E aí, pá, professor organizadinho, fazendo prova, até que inglês eu gostava, porque era, inglês do colégio é legal, porque é coisa muito fácil. É mais calmo, né? Traduzir umas frases, uns negócios mais simples, assim. Aí eu desenrolava até, gostava muito de música em inglês e pá, tava tranquilo fazendo a prova, assim. E aí a galera olhando pra cima, assim, eu pensando, que inferno, esses autistas estão olhando pra cima. Aí eu olhei pra cima, assim, e li, cara, mas muita coisa escrita de inglês na lâmpada, assim. E fiquei lendo, assim, sabe? Mas não fiquei lendo tipo colar, fiquei lendo porque eu falei, mano, os caras escreveram muita coisa da matéria aqui nessa lâmpada, assim. E aí a professora, o que você tá olhando, né, Rafael? Eu falei, nada, não. Aí ela chegou debaixo da lâmpada, assim, e ela falou, olhou pra minha cara. Ele pegou minha prova, eu já tava com a prova, sei lá, 80% feita já, cara. Daí ela falou, cancelar a tua prova, vai pra fora. Eu falei, professora, essa letra não é minha. Não tem a menor chance de eu ficar colando assim, professora. E tentei justificar por toda a força, mas aí como minha fama me precedia, já era. Não tinha o que fazer, cara. E aí esse dia a galera se compadeceu de mim, tipo assim, de falar assim, não, Rafa não colou, o professor não foi ele, a letra nem é dele, tava embaixo, não tinha como... Mas não teve, cara, não teve como reverter assim, e ninguém se entregou, porque ninguém é louco também, né? Fala, não, fui eu. E, cara, mas assim, eu não gostava de colar, tinha dificuldade, e porque olha a bobagem, eu ia ser o burro que ia ser pego. Até quando eu não fiz, eu fui pego, mas... Exatamente, cara. Então também não era dele. Mas não era nerd também, só tinha facilidade. É bem isso. Eu tinha facilidade em algumas coisas, mas em outras eu tinha que estudar pra caramba, né, cara? O mestrado mesmo, então... Cara, não, mas isso aí eu acho que todo... Tem coisa que tu olha assim e fala, caraca, velho, se eu não ralar ali um bom tempo... Eu tinha um professor na faculdade que falava, cara, a dificuldade da prova é inversamente proporcional ao número de bundas hora. Ele quando se esforça, né? Hora com a bunda colada na cadeira estudando, né? Imagina. Então, eu era desses, cara. Tem gente que consegue mais rápido, assim. Eu conseguia, mas tinha as minhas estratégias, mas sempre... Mas eu também era da bagunça, assim, como eu falei, eu era do meio da sala, então eu circulava bem. Tu falou dessa coisa de professora, eu tinha uma professora, cara, uma professora de português, era uma japonesa de 1,50 m de altura. Não devia ter mais do que isso. Essas são as piores que tem que Hiroko era o nome dela. Professora Hiroko. Cara, eu não esqueço dela até hoje, porque ela foi minha professora 5ª, 6ª e 7ª série de português, no colégio lá que eu estudava. E ela um dia, cara, ela entregou uma prova pra mim, bicho, 8,5. Acho que foi 8,5, 8 e pouco. Ela virou assim e falou, tu sabia que eu te odeio, né? Aí eu, meu Deus, professor, mas por quê, né? Que coisa assim, como assim? Então, ela, você atrapalha a minha aula, conversa, não presta atenção e eu nunca consegui te dar menos que 8 numa prova. Então, eu era esse inimigo dos professores, né? Exatamente. Tu falou agora que os professores se incomodam. Cara, eu sempre lembro disso, porque a professora Hiroko falou isso na minha cara. Tipo, ninguém teve coragem, mas... falou na minha cara, velho. Eu imagino que quando chegava corrigindo a prova, a pessoa fala, não, ele deve ter colado, todos eles pensaram isso, assim, deve ter colado. Por um tempo, né? Depois eles viram que se me perguntasse sobre o assunto, eu saberia falar, né? Eu ia desenrolar. As matérias tipo história, filosofia, sociologia, português, literatura, nessas eu voava porque eu gostava muito. Assim, eu gosto até hoje, né, tudo esse negócio. Então, eu não era aprender, não era decorar. Para mim era aprender porque eu gostava. Então, aquilo entrava na minha cabeça e fazia sentido, né? Matemática, física e química, principalmente quando entra a época de vocês, enfim, fazer as transições de fórmula, lá, os cacetes de química, assim, eu tive que aprender. Mas quando eu peguei a manha... bicho, eu fazia enquanto tava copiando a tarefa. Estava copiando o exercício do quadro, resolvia, e copiava o segundo, resolvia, e terminava de copiar resolvendo os negócios. Sim. Então, para mim, ficou um pouco mais lógico. Mas quando eu travava numa fórmula, meu amigo, assim, ó, às vezes o negócio tava na minha cara, assim, sabe?
vinha o professor e falava, ó, isso aqui só joga pra cima, joga pra baixo, tá? É isso aqui. E eu falava, não é possível. Tô 45 minutos em cima disso aqui e não consegui enxergar isso. Porque tem coisa que dá um bloqueiozinho, uma trava, né? Mas isso, e por isso que, assim, decidi pra minha vida que eu nunca ia pra esse lado de exatas, assim. Nunca ia. E você, cara, quando é que você entendeu que talvez essa ia ser a área que você queria estudar, atuar e tudo mais? Vamos lá para mais uma história diferente? Cara, eu saí da escola em 97. 17 anos, me formei lá no terceirão, né? Na minha época era colegial, não era... Terceiro colegial. Era terceiro colegial. Me formei e tal, vou fazer fisioterapia. Bah. Vou fazer fisioterapia porque era meu sonho fazer a tal da fisioterapia. Prestei vestibular umas 3 ou 4 vezes, em 2 pelo menos eu passei, mas naquela época tinha curso só matutino ou integral. Não tinha curso noturno de fisioterapia. E, cara, sem chance, né? Como é que eu vou fazer sem a grana? Você bancar. Eu precisava... E lá em São Paulo, na capital mesmo, não é normal você encontrar empregos industriais aqui, que nem aqui. Uhum. Né? Pelo menos na região ali onde eu morava, o bairro onde eu morava e bairros próximos, não tinha indústria tipo de terceiro turno, assim, que tu consegue trabalhar à noite. Pá. É mais pro lado de Barueri. Lá É mais para o ABC, né? Então ali onde eu tava, não. E aí eu falei, bem, não dá. Então, larga a faculdade, vamos trabalhar e tal. E começa a trabalhar e vamos que vamos. Aí eu comecei a trabalhar na área financeira de uma empresa. Né? Eu trabalhava no departamento financeiro de uma empresa. E aí conversa daqui, conversa de lá. Eu tive um chefe lá nessa empresa, Francisco. Um cara fantástico, inteligente demais e tal. Foi ele que me enfiou na cabeça. Ele falou, cara, tu tem que fazer faculdade, velho. Tu tem que fazer faculdade, tem que fazer. Eu falei, não, beleza, então eu vou fazer. Eu falei, cara, o que eu vou fazer de faculdade, velho? Naquela época não existia esses tecnólogos e tal. Uhum. Então, tá na área de negócios ali, tu tem 3 opções. Administração, contábeis e economia. Era o que tinha. Uhum. A minha irmã fazia administração na época. Tinha acabado de começar a faculdade. E, cara, ela tinha umas disciplinas assim que eu olhava e falava, não quero, cara, isso daí eu não quero pra mim, não. Contabilidade, eu tinha acabado de fazer, a empresa tinha pago pra mim um curso de controladoria e administração financeira que tinha contabilidade básica. Eu falo isso pros meus alunos, eu dou aula pro curso de contabilidade, eu falo pra eles, eu odeio contabilidade básica, cara. Fazer razonete, ficar fazendo débito e crédito, eu odeio, cara. Pensa num troço que eu não suporto, é isso daí, bicho. E tu dá aula disso? Não, graças a Deus, não. É muito ruim, cara, muito ruim. Eu gosto da avançada, que você vai fazer análise de balanço, vai analisar os índices e tal. Putz, isso eu acho muito legal. Mas a contabilidade básica eu não suporto. E não adianta, tu tem que passar por ela. Uhum. Sobrou economia, cara. Foi assim que eu escolhi meu curso. Uhum. Sobrou. Foi por eliminação. Sobrou. Eu falei, então vai economia. E eu não consigo me enxergar fazendo outra coisa, cara. Isso é muito engraçado. Mas tu entrou na faculdade, quando você começou a faculdade, você já... Então, aí beleza. Aí eu decidi fazer faculdade. Vou fazer. A empresa mudou, cara. Saiu lá da onde ela era, que era perto de casa, foi pra Carapicuíba. Cara, longe pra caramba da onde eu morava. E eles mandaram embora a galera que era perto, porque aí é muito dinheiro de transporte e tal, a coisa do atraso, se locomover em São Paulo é horrível, né? Uhum. Então mandaram embora. E aí eu falei, putz, e agora, né, cara? Com o restinho lá do meu fundo de garantia, eu raspei lá, rescisão, aquelas coisas tudo, falei, eu vou fazer o vestibular, passei no vestibular, peguei, limpei tudo e paguei a minha primeira mensalidade, cara. Cheguei em casa pra minha mãe e falei, tô matriculado na faculdade, desempregado. Minha mãe olhou pra mim e falou, tu é louco? A primeira tá paga, o resto eu vejo como é que eu faço. E aí entrei na faculdade, só que... Botou o pé e falou, Deus, põe o chão agora porque... Exatamente, velho, foi nessa. Só vamos ver o que vai dar. O meu primeiro dia de aula, cara, eu saí dizendo que eu não pisava mais naquele lugar, velho. Sério, cara? Juro pra ti, bicho. Porque
teve uma discussão entre um professor e um aluno que os caras, de cada 10 coisas que eles falavam, 12 eu não entendia, cara. Assim... Ficou viajandão. O que esses caras estão falando, velho? Tipo, sabe? Era um guri que já trabalhava, depois virou parceiraço, Marcos. Já trabalhava no mercado financeiro, já trabalhava, tal, então já tinha um conhecimento. E esse professor é um dos maiores especialistas em economia austríaca do Brasil, cara. Esse nosso professor Fábio Barbieri. E, cara, os caras começaram a discutir, eu olhava para aquele e falava, meu Deus do céu, como eu sou burro, o que eu tô fazendo aqui? Eu não posso estar aqui, porque eu não devo estar aqui, porque eu não sei nada do que esses caras estão falando. E aí, cheguei em casa, até cheguei a falar para minha mãe. Minha mãe falou, ei, que é isso? Relaxa, primeiro dia, vai lá, vai mais umas vezes, vê qual é que é e tal. E aí eu fui, deu no que deu, cara. Não consigo me enxergar fazendo outra coisa, velho. É muito engraçado isso, porque no final das contas, a minha formação e a minha profissão foram decididas, cara, meio que ao acaso, sabe? Então, às vezes, os alunos chegam para mim assim, cara, gurizada de 17, 18, 19 anos, chega, ai, professor, pelo amor de Deus, eu tô desesperado porque eu não sei o que eu faço, eu tô meio perdido. Fala, cara, relaxa, velho. Tipo, tu não tem que saber, porque tem uma pressão, né? Tem. Na galera, assim. Fala, cara, tu não tem que saber aos 19 anos. E aí eu conto, de vez em quando eu conto essa história, sabe? Pra vocês terem uma noção de que nem sempre você precisa. Claro que, eu tenho definido e sigo em frente, é muito legal. Sim. Mas não é uma obrigação, né, cara? Não é sinal de que vai dar errado. Né? Vai dar errado se você não tiver uma... Não vai dar errado, cara. É porque os cases que a galera conhece é de gente que muito cedo sabia o que queria fazer, o que queria ser, seguiu naquilo ali, é um sucesso, né? E aí a gente não conhece muitas histórias assim do aleatório, mas essas histórias existem também, né? Da galera que tipo assim, caiu de paraquedas numa função ali, às vezes era só para apagar um incêndio na vida, e aí se descobriu apaixonado por aquilo e é a melhor pessoa para fazer aquilo, não existia outro melhor. E tem mais, né, cara? Assim, ó, eu digo o seguinte: primeiro é aquela coisa de se eu tô aqui, então eu vou dar o meu melhor. Isso é uma coisa que faz diferença, né? O que faz real diferença não é você estar determinado num ponto e. Não, bem, eu não sei bem, mas eu acho que é isso, então eu vou dar o meu melhor nisso daqui. Isso já faz uma diferença tremenda. E essa coisa do cara ter desde cedo uma coisa na cabeça e a gente conhece como sucesso, é que não chega para nós as histórias que fracassam, porque também tem. Tem. Né? O cara que diz, não, eu nasci para isso, e o cara vai, e não vai, cara, e não vira. Case de fracasso. Exatamente. É que não chega, né, os cases de fracasso. Essa disciplina que eu tô lecionando de globalização e estratégia, a gente fala muito da questão das startups e tal. O que chega para nós são casos de startups de sucesso, cara. Esses dias eu estava dando aula pro pessoal, cara, quase 90% das startups não chegam no objetivo, velho. 70% morre em pouco tempo. Então, assim, o que a gente vê é o pico, assim, o topozinho da coisa, e não o todo. Só que o que chega pra gente é exatamente o caso de sucesso. Ninguém vai compartilhar um caso de fracasso, né? Pouca gente vai falar. O cara, na verdade, só compartilha o caso de fracasso depois que ele tá no sucesso de alguma outra coisa. Exatamente. Ele fala, você não sabe quanto eu fracassei pra chegar até aqui. Mas enquanto ele tá fracassando, ninguém fala, né? O barco tá afundando, os caras estão jogando água pra fora e eles não contam, cara, que tá tenso, né? E muita gente ainda cria a ilusão nesse cenário de vem que tá quentinho, vem que aqui é bom, que vai dar tudo certo, o mercado tá propenso para isso, mas não conta com a faixa pequena de gente que tá tendo êxito em determinados, como você falou, startup, agora só se fala nisso, né? Sim. Só se fala em outra coisa, então só se fala em startup se você tem uma resolução de um problema, você pode criar algo que vai inovar, que vai revolucionar e tal, cria esse projeto, leva para um Red, alguma coisa assim. Mas, cara, tem coisa que é só paixão e na prática não é sustentável, não vai pra frente. E tem gente que gasta muito dinheiro numa loucura por causa de um hype ou por causa de ficar se espelhando sei lá, na Nubank, em outras paradas. Você tá mirando um negócio, cara, que, tipo assim, foi
como você falou, cara, uma flecha certeira, assim, sabe? Mas não é todas elas que vão acertar no meio, né? Exatamente. E aí você tem uma referência muito, muito utópica, assim, aí a frustração vem, às vezes quebra o cara ainda financeiramente, né? Eu queria falar um pouquinho sobre essa parte de finanças com você, falando, aproveitando essa... Porque, enfim, pra mim, economia tá ligado com saúde financeira e tudo mais. Exato. E você... eu entendo 0,1% dessa área, assim. E eu acredito que a maioria das pessoas não manja muito de economia, assim. E a gente demora muito a ter acesso a conhecimento sobre isso, e geralmente ele vem depois que você está devendo, ou que você está endividado, ou que você quer comprar alguma coisa muito grande, e você fala assim, mano, como é que faz para comprar um negócio muito caro ou muito grande? E você, hoje, você atua na área e tudo mais, mas chega na tua sala de aula uns marmanjos lá, umas pessoas, uns adultos, os novinhos, beleza, mas chega uma galera meio adulta, assim, e que não tem noção nenhuma de como planejar, administrar a própria vida financeira? Tem, cara. Assim, ó, na verdade, o que acontece? Quando a gente fala de economia, velho, economia é um troço amplo pra caramba, né? As disciplinas que eu leciono na faculdade, a maioria delas tem pouca relação com finanças pessoais. Uhum. Pouca mesmo. A gente fala mais do funcionamento das coisas, da parte de macroeconomia, falar de taxa de juros, Banco Central, governo, política fiscal e tudo mais. Mas a questão das finanças pessoais acaba entrando quando eu estou falando com a galera ou até nessas conversas mais informais com os alunos. E sempre que a gente fala de finanças pessoais, cara, o grande problema no Brasil é que a gente tem uma educação financeira extremamente deficiente. Eu diria quase que nula em termos de ensino formal. Então, se a gente pegar na escola, a galera aprende muito pouco a respeito de educação financeira. A educação financeira vem de casa. E aí nós vamos para o outro ponto que é complicado. De casa, mas se você pegar na maior parte das famílias brasileiras, os pais estão no SPC. Não tem base de educação financeira. Então, isso acaba se tornando um ciclo. Você vai empurrando a coisa, você tem uma pequena parcela da população que acaba tendo acesso a isso, porque os pais têm algum conhecimento e acabam... Mas São Paulo é os filhos de judeu. Cara, eu acho que no mundo todo são os filhos dos judeus, né, cara? Esses caras sabem mexer bem com dinheiro, bicho. Esses conhecem da coisa. E aí, o que você faz? Você tem, então, a lógica de que as pessoas não conseguiriam entender ou desenvolver se você tivesse isso de uma maneira formal na escola. E isso é um baita de um erro, porque você tem como trabalhar, inclusive, dentro do conteúdo programático que existe. Não precisa criar uma disciplina específica. Eu vou dar um exemplo. A minha filha estuda... eu tenho uma filha de 10 anos. Ela está no 5º ano. Quinto? Eu acho que é 5º Os pais sendo pais. Você erra a idade e a série do filho. Mas eu acho que é 5º ano dela. Ela estava aprendendo agora decimais. Números decimais. Com a questão da vírgula, como que trabalha e tal. A professora levou eles no mercado para aprender a trabalhar decimais com preços. E qual foi a atividade? Eles tinham que levar um dinheirinho lá para a escola para comprar algumas coisinhas no mercado. Então, eles poderiam escolher, só que com o dinheiro que eles levaram de casa e tal. Então, para ter a noção do preço, para ter a noção de... isso eu posso comprar, aquilo eu não posso comprar. Numa aula de matemática. Não é uma aula de economia, uma aula de... É uma matemática mais prática, no fim das contas, né? Exatamente. Então, tem como fazer. É claro que isso... depende da escola, depende do professor, depende dos pais, depende de um monte de coisa, da mínima estrutura que a gente às vezes não tem em algumas escolas ao redor do Brasil. Aqui em Santa Catarina a gente vive meio que numa ilha, talvez daqui a pouco a gente fale disso, mas a gente vive numa realidade muito diferente do resto do país e vários indicadores mostram isso. Então, assim, é muito comum você ter pessoas que chegam na idade adulta e não conseguem controlar as contas. Aí
Ah, como é que faz? Cara, a receita básica é uma só. Gastar menos do que ganha. Só isso, cara. Só isso. Ah, mas parece simples falando. Pois é, não é fácil. Mas aí qual que é a lógica? Controle. Pô, controla as suas contas. Lança lá as suas despesas. Lança lá as suas receitas. Da onde vem o teu dinheiro? Quanto que você ganha? Quanto que você gasta? Qual que é o teu gasto fixo? Né? Que isso é a principal coisa. Quanto que eu gasto? Aluguel, luz, tá aqui. Beleza. Quanto que sobra da minha renda? Ah, não sobra. Putz, aí a gente precisa ver o que vai fazer. Porque esse é o grande problema no Brasil. Nós temos um país, em sua maioria, pobre, cara. Entendeu? Então, falar de educação financeira para quem não tem dinheiro nem pro básico, pro fixo, não tem como, cara. Aí já é mágica. Não Como é que tu Como é que tu Entendeu? escolhe? Como é que tu escolhe? Exatamente. Se você pegar, por exemplo, o período da pandemia, houve um aumento de endividamento em todas as classes sociais. Todas. Só que o que acontece? As classes C e D, principalmente D e E, né? C, D e E, mas principalmente D e E, se endividaram com gastos correntes, cara. Alimentação. E aí não tem como, velho. Entendeu? Não tem. Como é que tu vai fazer diferente? O cara não vai se endividar, ele vai passar fome. Entendeu? Não, tem coisas que você precisa Então, economizar, não coma. Entendeu? Então, é um troço. E aí, claro, né? A gente tem vários desses gurus aí em um monte de lugar falando um monte de besteira, né? Ah, economize o cafezinho todo dia, não sei. Essas táticas, cara, assim, ó. Ok, tem gente que até me perdoem aí se eu estiver ofendendo alguém, né? Que eu tô falando que é besteira, mas não faz sentido, cara. Porque quando você começa a fazer economia assim, eu vou me privar de tudo. Porque se você não comer uma pizza toda semana, você vai economizar no final do ano, sei lá quanto, tal. Tá, tu vai fazer isso durante 10 anos. Quando tu terminar esses 10 anos, tu vai fazer o quê? Comer pizza durante o final de semana. Entendeu? Não faz muito sentido, velho. Então, é necessário que você tenha um equilíbrio. Não vou sair feito um maluco gastando, porque eu não posso, eu tenho uma restrição orçamentária, mas eu também não vou ficar me controlando feito um maluco me privando de tudo. Senão não compensa viver também. Exatamente. Então é necessário o equilíbrio. O grande segredo é esse, é o equilíbrio. E aumentar a porta de entrada também, de repente. Isso sempre, né, cara? Porque às vezes a solução, a gente está muito estável financeiramente, apegado à nossa realidade financeira, e não quer, talvez, diminuir o padrão de vida, né? Por exemplo, eu não quero me desfazer do meu carro, não quero me desfazer da minha casa, eu não quero deixar de fazer aquelas viagens que eu faço de tanto tempo com a minha família, eu quero manter meu filho estudando naquela escola e tal. Beleza, então você estabeleceu o que é esse o padrão que você quer ter. Só que o padrão que você ganha está encostado nessa linha, não tem muita margem para um eventual problema e nem para investimento. Então você vai ter que aumentar a tua porta de entrada. Você vai ter que dar um jeito de ganhar mais. Sim. Ou a criar uma nova renda para você. Mas criar renda, uma nova renda, né? Tipo, tu trabalha com uma coisa que é arrumar uma outra coisa para trabalhar, aí você tem que fazer a conta do tempo, que eu não sei se entra em economia. Sim. Quanto vale o seu tempo? Sim, assim, ó, a gente tem um conceito em economia, cara, que eu brinco com os alunos que talvez seja o conceito mais importante que a gente aprende, cara, que chama-se custo de oportunidade. O custo de oportunidade é o sacrifício que você faz em relação às suas escolhas. Então, imagina o seguinte, se eu tenho lá, por exemplo, a gente está aqui agora, né? Eu escolhi estar aqui. Né? Você escolheu estar aqui. Então você abriu mão de todas as outras coisas que você poderia fazer nesse momento. Certo. Então você poderia estar dormindo, né? Dia friozinho, embaixo do cobertor lá assistindo Netflix. Mas tu não tá, tu tá aqui trabalhando, certo? Então foi uma escolha sua. Só que a partir do momento que você escolheu, você sacrificou todas as outras alternativas que você tinha para esse tempo aqui. Tá? Então, quando a gente fala de custo em economia, de gasto, a gente sempre tem que levar em conta o custo de oportunidade. Que eu brinco com os alunos que é o seguinte, quando você faz pensa em custos contábeis, você pensa no que saiu do seu bolso.
Só o que saiu, o que você gastou efetivamente. Em economia, tu tem que considerar o que saiu e o que deixou de entrar. Então, por exemplo, eu vou... Eu poderia estar ganhando mais dinheiro ou se eu tivesse fazendo... Eu entendi o que você quis dizer. Por exemplo, você usou o exemplo de eu estar dormindo ou assistindo algum negócio. O que eu ganho com isso financeiramente? E se eu troco esse tempo por uma atividade no qual eu estou ganhando, né? Você tem que fazer a conta do que você está... Não só o que você está ganhando, mas também do que você está deixando de ganhar. Exatamente. E assim, não precisa nem pensar só financeiramente. O custo de oportunidade dá para aplicar em tudo. Certo. Inclusive custos do que eu estou abrindo mão, né? Não financeiros, exatamente. Mas financeiramente falando, é essa lógica, entendeu? Por exemplo, eu tenho 400 mil reais na mão. Pô, quero comprar minha casa. Beleza, vou comprar minha casa. Pum, comprei a casa. Se você aplicasse esse dinheiro, quanto que ele renderia? Renderia, sei lá, 1%, 2%, sei lá quanto ao mês. Beleza. Tu tem que colocar na conta que comprando a casa, você tem o conforto da casa, tudo mais e tal, só que tu tá deixando de ganhar 1%, 2%, 3%, quanto for ao mês daquela grana. Então, será que vale a pena, por exemplo, a valorização de imóvel? Dinheiro... Então, o meu imóvel vai valorizar mais do que isso? Ou será que vale a pena eu aplicar essa grana e pegar esse rendimento e pagar um aluguel numa casa equivalente? Porque aí eu moro, mas eu não tenho as despesas do proprietário? Entendeu? Então, é a questão de você fazer a análise da situação. Tem aquele livro famoso pra caramba, Pai Rico, Pai Pobre, certo, que defende isso. É caro, inclusive. O livro? Tentei comprar, já achei caro. É mesmo? Se alguém quiser doar aí, galera, eu quero ficar na minha biblioteca aí, daí pode ficar aí daí. Sim. Qual que é a teoria deles? Cara, ele fala exatamente isso, essa coisa de você não comprar um imóvel. Se você tem o dinheiro, óbvio, né? Quem não tem o dinheiro e faz financiamento é outra coisa. Mas se você tem o dinheiro na mão, ele diz que talvez, e aí depende das condições de mercado e tudo mais, ele é baseado no mercado dos Estados Unidos, que nem nos Estados Unidos existe mais, depois da crise de 2008 e tal. Mas se você aplicar o seu dinheiro, você consegue, a partir do rendimento dele, pagar um aluguel de uma casa melhor até do que você compraria. E o bom do aluguel é que você não tem as despesas de proprietário. Então, se acontecer, começou a rachar lá a parede, não sei o quê, liga pro proprietário, tá rachando a parede aqui, tu tem que vir arrumar. Ele vai gastar, não você. Porque o imóvel é dele, não seu. Vale a pena, Fabiano? Não é a questão de vale a pena. Tem uma coisa que sempre me perguntam, qual que é o melhor investimento que existe? Qual que é o melhor investimento que existe, Fabiano? Essa pergunta é clássica, cara. Professor, eu tô com uma grana tal, qual que é o melhor investimento que existe? Não existe investimento de prateleira, cara. Não existe. Depende de ti. Tu tá disposto a perder dinheiro? Não tô. Já corta uma porrada de opção de investimento. Entendeu? O que tu tá querendo? Tá querendo ganhar dinheiro rápido? Ou tá pensando em ganhar dinheiro em, sei lá, 20 anos? É plano de aposentadoria? Exatamente. Cara, quando você começa... Só aparece isso no meu Instagram, meu cara. É mesmo? Nossa senhora, só aparece essas conversas aí. Porque se você tivesse investindo tanto por mês em aplicações, não sei o quê, imagina, você vai se aposentar com uma renda fixa de mais ou menos tanto X por mês, daqui 10 anos. E eu pensando, e daqui 10 anos isso é o suficiente para mim viver? Eis o problema, né? Eis o problema. Cara, isso é outra coisa que as pessoas têm um pouco de dificuldade, assim, para entender. Em alguns momentos, pelo menos, né? Nós não podemos comparar valores diretamente no tempo, assim. Então, eu quero ver quanto que os caras vão gastar nos estádios lá na Copa do Catar agora e comparar com quanto eles gastaram na Copa em 2014. Não dá para fazer essa comparação, velho. Porque tu tem que ou pegar o valor lá de 2014 e trazer o valor presente, né? Por causa da inflação e tudo mais, ou levar o valor daqui lá para 2014. Deflacionar ele. Tudo muda, né, cara? Custo de mão de obra, custo de material, valor da moeda, tudo muda. E diferente do que as pessoas pensam, isso não acontece só aqui no Brasil, né? Porque esses dias eu recebi de um aluno uma matéria dizendo que R$100 de 94 hoje valem R$18, R$17, qualquer coisa assim. 20 pila.
o equivalente, né? Uhum. Se eu pegasse lá R$100 em 1994 e trazendo a valor presente, seria o equivalente a R$20. Se você fizer isso nos Estados Unidos, também vai ter redução no valor. Uhum. Menor, obviamente, porque a inflação dos caras ao longo do tempo foi menor. Eles controlam muito bem isso, né? Mas também tem redução. Né? Então, é uma coisa que a galera tem um pouco de dificuldade de perceber essa coisa, porque o dinheiro, cara, ele não é... Quando a gente fala de dinheiro, a gente não pode falar de número. Não é o número que vale, é o poder de compra. Poder de compra. Esse é o ponto, que se eu não me engano, o cara falou, ó, você vai trocar... Hoje, se você pagasse... Deixa eu assistir um dos vídeos que eu assisti. Se você aplicasse um valor lá, você vai deixar de se aposentar com, sei lá, 2 salários mínimos, talvez na aposentadoria normal, né? Pra de repente você tá com uma aposentadoria, investindo pouco, tá? Ele colocou, ó, investindo o mínimo, sei lá, aplicando R$100. Você, daqui 10 anos, você vai estar tendo uma renda fixa de aproximadamente R$6.000. Você vai trocar de se aposentar com R$2.000 mês para R$6.000 mês daqui 10 anos. No mínimo, né? Ele falou, ó, aplicando isso aqui, aplicando mais, aí você vai sempre dobrando, 200, 1.200, 12 mil. E assim tu vai aplicando, pensando. Mas talvez daqui 10 anos, 6 mil seja o salário mínimo. É possível. Entendeu? E ainda assim o gás esteja custando R$300 um bujão. Então eu não sei se essa conta daqui 10 anos fecha, sabe? É muito difícil de conseguir ter essa noção. Eu falei, então o cara tem que chutar para muito alto. O cara tem que chutar para a aposentadoria dele ser 20 conto, para talvez ele ganhar o equivalente a 5, 6 hoje. Sei lá, sabe? Eu falei, Sim. Tipo, se o cara jogar no mínimo que ele tá jogando, talvez vai chegar lá e a pessoa que é aposentada pelo INSS do lado dela vai estar ganhando a mesma coisa que ela que aplicou todo esse dinheiro. Aí vai depender de como ele fez a conta, né, cara? Se ele fez... Mas ele fez num anúncio, então provavelmente ele fez pra só a isca, né? Só a isca, Ele sim. fez em 40 Mas, assim, segundos uma... se ele apresenta a conta com rendimento real, então ele já está descontando a inflação. Então aí você teria uma renda equivalente a R$6.000 lá na frente. Uhum. Então se daqui 10 anos R$6.000 hoje seja equivalente a R$18.000 lá, tu vai ter R$18.000, entendeu? Entendi. Uhum. Então se o cara fez a conta certinho e séria... Ele não diz nem qual é a aplicação, daí você tem que se inscrever no curso. Não, a lógica é essa. Senhor amado. Uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, cara, muito assim, ó. Cara, não tem milagre, velho. Não tem milagre. E para qualquer investimento, qualquer comportamento de investimento, tu tem 2 regras básicas, velho. Básicas. Primeiro, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. O grande segredo do investimento é diversificação. Você coloca tudo no mesmo lugar, se a cesta virar, tu perde todos os ovos. Então, pensa o cara que aplicou só em ações do Eike Batista lá. Nossa. Quando tava em 25 pila e agora custa 9 centavos a ação. Você tá louco. Esse cara perdeu toda a grana. Então, nunca faça isso. O mesmo ódio que eu tenho do cara que comprou Bitcoin, que acreditou nisso aí. Pois é. Caiu nessa lorota e tá milionário. Mas quem comprou, por exemplo, quem comprou a 28, 30 mil, achando, vai chegar a 50 mil... Agora, hoje eu não sei, mas segunda-feira tinha fechado em $21 mil. Ele já perdeu dinheiro. Então o cara já perdeu dinheiro, entendeu? Uhum. Não, mas cara que comprou a... Não. Pra quem comprou a merreca lá, 5 mil, 2 mil, 3 mil dólares, Deus o livre. E eu ouvi falar lá no começo, cara. Eu perdi mesmo esse cavalo. Perdeu a barca. Não, porque eu falei, não é muito golpe acontecendo nesse país, vai ser mais um que eu vou... Sim. Não, tem. Cara, assim, ó, o Bitcoin, ele é um ativo de altíssima volatilidade, né, cara? Então, assim, tu corre um risco gigante. Claro que lá atrás, o risco era menor, porque, tipo, tu ia gastar menos, né? Uhum. Por causa do valor e tal. Agora, um Bitcoin custando aí 30 mil reais, 30 mil dólares, 40, aí o peso é maior, né, cara? Uhum. Então, sei lá. Mas nunca vai ser uma moeda. Se tu quiser, depois a gente fala disso. Dá pra falar. Eu tô com os 3 assuntos pendurados na minha cabeça aqui já pra nós Então, tocar. tá, vamos lá. Só completar ali. A segunda regra é simples, cara. Risco e retorno andam lado a lado, velho. Então, assim, ó. Se você quer um retorno alto, tu tem que correr risco. Não existe retorno alto com risco baixo.
Não existe, velho. Não existe, não existe. É tipo um cassino? Não é um cassino, cara, mas assim, ó. O que acontece? Qual que é a lógica da parada? Se eu quero o seu dinheiro, eu tenho que te pagar alguma coisa em troca. Certo? E para te pagar alguma coisa em troca, eu tenho que ganhar alguma coisa. Porque senão eu não consigo te pagar o que eu te prometi. Porque assim, ó, vou pegar R$100 seu. Eu te digo, ó, eu te pago 120. Cara, eu tenho que ganhar pelo menos 130 para te pagar 120 e ganhar uma quirelinha para mim, senão não faz sentido, certo? Então, quanto mais eu prometer para você, maior a dificuldade de eu conseguir a grana, cara. Não tem segredo. Então, não existe negócio da China, né? Então, quando o cara vem oferecendo, não, muito rendimento, segurança, cara, pode desconfiar que é treta, cara. É treta, porque não tem como. Eu vou dar um exemplo rapidinho de financiamento aqui para ilustrar isso daí. A gente olha para a Caixa Econômica, financiamento que a Caixa Econômica faz para habitação, né? Tu olha a taxa lá do Minha Casa Minha Vida, 5,5% ao ano, da primeira faixa lá. Fala, cara, 5,5% ao ano? Cara, isso é um absurdo. Não tem como é que os caras sustentam? O governo põe... Não, cara, pior que não. O que acontece? O financiamento do Minha Casa Minha Vida é baseado no fundo de garantia. Qual que é o rendimento que o fundo de garantia paga? 3,5% ao ano mais TR. Então eu capto esse dinheiro a 3,5% mais TR, que no pau da goiaba chega a 5%, no pau da goiaba. Mas muito difícil chegar a 5% num ano. Talvez um ano com inflação mais alta, tal, chegue lá a 5%. E eu empresto esse dinheiro a 5,5%. Ou seja, eu ainda estou ganhando. Na faixa mais baixa que eu estou ganhando. Ainda é meu dinheiro. Então, assim, cara, não tem segredo, velho. Não tem. Quanto maior o risco, maior a taxa de juros. É assim que funciona. Então, se você pensar nessas duas aí, tu consegue se virar pelo menos sem correr grandes riscos. Mas qual que é o problema? Todo mundo quer dinheiro fácil, né, velho? Quer dinheiro fácil, não quer, a gente não quer arriscar. A gente não quer arriscar muito, brincar muito com essas coisas de arriscar, não. Não dá pra brincar com a sorte, ainda mais a gente que não tem sorte. Aí... Mas você faz investimento, faz aplicações, você lida com esses negócios, cara, aí, XP, coisa arada e... Assim, ó, eu já tive algumas aplicações e agora não. Agora eu tô num momento... me capitalizando ainda para voltar a fazer alguns investimentos. Eu tenho coisas mais quietinhas, assim, de renda fixa mesmo. Um dinheirinho aqui num título público, uma coisinha paradinha, assim, para poder capitalizar mesmo. Agora, no mercado de capitais, eu tô fora. Que aí é cíclico. Ações e tal. Por enquanto eu tô fora. Tá? Mas não por conta do mercado nem nada. É por conta de uma estratégia mesmo para capitalizar, para guardar um dinheiro e tal. Então, eu tô mais tranquilo em relação a isso. Não tenho tempo de acompanhar o mercado. Então eu não poderia fazer transações efetivamente, que isso é importante para o cara que pensa em ter um retorno um pouco maior. Tal. Então... Não é uma coisa que agora cabe no meu dia a dia. Tranquilo. Entendi. A gente voltando, só pra gente não perder o fio da meada ali. Vamos lá. Você falou que Santa Catarina é uma ilha. Putz. Por quê? Por que Santa Catarina é uma ilha? Cara, olha só. Se a gente olhar alguns dos principais indicadores econômicos do estado, eles são muito diferentes do Brasil. Muito, assim. É o estado com a melhor distribuição de renda. Então, teoricamente, o estado menos desigual do país. A taxa de desemprego, cara, é um troço assim ridículo, velho. É ridículo de ver. Hoje a taxa de desemprego no Brasil, último dado, é de 10,5%. 10,5%. E nós temos uma taxa de subutilização, já explico o que é, de 22%. O que é a taxa de subutilização? Taxa composta de subutilização. Você considera quem está desempregado, quem está trabalhando horas insuficientes e quem está na força de trabalho potencial, que queria trabalhar e tal, mas por algum motivo, porque não tem emprego na cidade ou qualquer coisa assim,
tá fora do mercado. Horas insuficientes, tem gente que tem contrato intermitente de trabalho. A reforma trabalhista de 2018 permitiu isso. Uhum. E aí, o que é um contrato intermitente? Eu te contrato, só que você trabalha quando eu preciso. Uhum. Então, esse cara não pode ser considerado como desempregado, porque ele está empregado. Mas esse cara não pode ser considerado como um empregado formal, como um cara que trabalha 44 horas na semana. Tem que ter uma categoria para ele, certo? E é essa que trabalha, então, insuficiente. Eu estou dizendo para ti que quase 1 em cada 4 brasileiros que estão na força de trabalho, né, na população economicamente ativa, está ou desempregado, ou na força de trabalho potencial, ou trabalha horas insuficientes, certo? Em Santa Catarina, essa taxa é de 13%, 12%. A taxa de desemprego em Santa Catarina é de 6%. Cara, lá atrás, em 2014, quando o Brasil estava numa das melhores situações em termos de emprego, estava numa das melhores situações, a taxa de desemprego do Brasil era 6%. Então, ou seja, Santa Catarina tem hoje uma taxa de desemprego que a gente tinha no nosso melhor momento. Cara, mas, gente, fala abaixo, tá, gente? Fala abaixo, fala muito alto não, que eu já acho que tem muita gente já. É surreal, cara, é surreal, entendeu? Então é muito diferente, assim. E aí, é claro, a gente precisa tomar cuidado com isso, por quê? Porque isso gera visões a respeito do comportamento do trabalho, do comportamento das pessoas em relação ao trabalho, distorcidas, né? Outra coisa importante, Santa Catarina tem 88% de trabalho formal. No Maranhão, por exemplo, eu tenho 49%. 51% dos trabalhadores no Maranhão são informais. O que gera salário menor. Cara, trabalho escravo. Entendeu? Então é um troço assim... cara, é muito diferente, velho. O que eu sempre falo para os alunos é o seguinte, cara. Toda vez que a gente olha para um dado ou para qualquer informação, a gente precisa olhar mais fundo para esse troço. Nós estamos vivendo um tempo em que nós temos uma superficialidade em praticamente todos os assuntos, ou muitos dos assuntos, e uma polarização que, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas vamos lá, emburrece as pessoas. E por que emburrece, cara? Se você não discute, se você discute num sentido bom da palavra, se você não conversa com as pessoas que pensam diferente de ti, se você não observa por todos os lados uma coisa, você vai ter cada vez mais certeza de como as coisas funcionam. E, cara, a pior coisa que tem para uma pessoa em termos de conhecimento é ter certeza de algo. Pior coisa, cara... Eu falo para os alunos o tempo todo, se vocês entrarem na faculdade e saírem com mais respostas do que perguntas, cara, vocês fizeram errado. Vocês fizeram errado. Porque a faculdade, a educação formal, a discussão, o debate, ele tem exatamente o intuito de colocar aquela pulga atrás da tua orelha. Provocar. Para tu falar, será, velho? Aí tu vai atrás. E tu vai atrás, tu vai aumentar o teu conhecimento. Quem sabe até achar soluções, né? Que alguém não estava enxergando. Exatamente. Se eu estou conversando com você aqui, a gente discorda num ponto. Você vira, sai daqui e tal, e a gente não se fala mais. Ele tá errado, e para mim tá errado e acabou, e eu nunca vou saber os motivos que você tem para acreditar naquilo, por que você vê daquela maneira. E é importante que eu saiba isso. Inclusive, se eu quiser criticar. Eu quero criticar a tua visão, eu preciso entender a tua visão. E não criticar pura e simplesmente por criticar. Então, essa polarização é ruim por causa disso, cara. Ô, Fabiano, a gente aqui em Santa Catarina, como você falou, a gente vive num cenário bem privilegiado em relação às oportunidades, eu acho, né? Ao mesmo tempo, cara, eu sei porque a minha esposa, ela trabalha muitas vezes contratando gente, entrevistando, experimentando, testando e tal. O mercado de trabalho parece que tá... Eu não sei se a galera tá esperando coisas muito melhores, assim, tipo, sabe, aquele emprego, a vida fácil, né? O primeiro emprego já ganhando muito dinheiro, trabalhando bem pouco,
aprender fazendo e não se especializar em nada, ou se matriculou na faculdade já quer ganhar como um acadêmico e, cara, tem sido difícil, cara. Ao mesmo tempo que eu olho para essa realidade e eu enxergo isso mesmo, acho que eu tô aqui há 10 anos. Você tá há quantos? 15. Eu acho que Joinville é privilegiado também nesse sentido de oportunidades. Eu mesmo trabalhei em 3, 4 setores diferentes aqui. Tive oportunidades, assim, de ser grande, assim, dentro de setores por causa de oportunidade mesmo, assim, porque tinha espaço para fazer isso, né? E eu cheguei num momento muito bom, inclusive, do mercado de trabalho aqui em Joinville, na época que os RH aí estavam com carro de som na rua. Que era Tá rolando ainda, tá? Uhum. Que era muita loucura, assim, porque precisava muito de mão de obra e tinha pouco. A galera ia de van buscar na cidade lá do interior do Paraná, a galera para trabalhar para cá. Mas enfim, eu acho que deu uma esfriada, eu acho que agora tá reaquecendo esse mercado, até porque a gente tem indústria que exporta, né? Então a gente precisa... se o mercado estiver aquecido lá fora, a gente precisa dar com os 2 pés aqui dentro, né? Sim. Mas enfim, cara... E ao mesmo tempo eu vejo isso, eu entendo o que você tá falando, mas na prática, cara, parece que a galera tá muito acomodada, cara. Não, mas é que tá, olha só como é interessante isso, o ponto que tu tocou. Quando você tem uma taxa de desemprego baixa e muitas oportunidades, a galera escolhe. E é exatamente esse o ponto. Quando você tem um cenário ruim, em que faltam oportunidades e tal, a galera pega o que vier. E aí, no caso de Santa Catarina, o que pode estar acontecendo, e aí teria que ver com mais calma e tal, é uma mistura desse negócio. Por quê? As empresas enxergando, porque as empresas que atuam aqui atuam nacionalmente. Então elas enxergam o mercado daqui mais ou menos como o mercado brasileiro. E aí o que elas pensam? Putz, eu vou usar na minha política de contratação a lógica que eu uso no Brasil. Se eu uso a lógica que eu uso no Brasil, eu não vou conseguir contratar aqui. Porque lá em São Paulo, a mesma função que tem aqui, tem muita gente desempregada. Lá no Nordeste, tem muita gente desempregada. Aqui não tem. Então, se eu oferecer um salário não muito bom para esse cara não vai pegar. Ou ele vai pegar e a próxima empresa que oferecer 10 pila a mais, ele pula para aquela empresa. Certo. Tem isso também. Entendeu? Tem uns prostitutos do mercado aí. Mas o que é natural, né? Principalmente em salários mais baixos e com grandes oportunidades. Então, quando o salário é mais baixo, qualquer 20 pila, 30 pila faz diferença. E aí o cara pula para lá. E quando você tem muitas oportunidades, como você estava falando, você tem uma taxa de desemprego baixa, você tem um exército de reserva baixo, um número de desempregados baixo. Então, a tendência é que o salário tenha que ser mais alto para convencer esses caras a trabalhar ou tirar o cara de uma empresa que seja. Uhum. Se você tem essa lógica do lado do trabalhador e a empresa com a lógica do Brasil, dá conflito, né? Sim. Entendeu? Uhum. Então aí, eu quero um cara, mas eu quero pagar R$1.500. Tá, R$1.500 eu não quero. Uhum. Entendeu? Esse cara, por ter mais oportunidades, ele se sente no direito de escolher, o que é natural. Uhum. Quando a gente tinha lá a situação lá, 13, 14, que a taxa de desemprego caiu pra caramba, o rendimento médio mensal, cara, subiu um monte. Uhum. Por quê? Porque é natural que quando a gente tem um número menor de desempregados, a tendência é que o salário aumente. Então, pode ser, e aí teria que olhar com calma, mas pode ser um reflexo disso, entendeu? Ah, com certeza. Com certeza. Eu não sei se na empresa eles têm essa visão nacional, assim, porque eu acho que todo mundo tem uma visão meio local aqui da situação. Mas pode ser também, pode ser uma coisa a ser pensada. Mas eu vejo em questão de qualificação, cara. Ah, não, aí... Os caras não estão prontos para o que eles estão exigindo. Eles não... Eu quero usar a palavra não merecem, porque eu acho que não é questão de mérito, mas o cara não é apto, assim. Você não está qualificado para aquilo que você está exigindo, sabe? Não, eu não aceito menos que ser diretor da empresa. Mas você entrou em ADM semestre passado, cara. Como é que você quer ser diretor da empresa? Sim. Cara, eu quero ser diretor... Você tem esse cargo pra mim? Não. Então um abraço. Eu vou achar um que... Não, mano, não é assim que funciona a vida. Tu vai pegar a carteira, a pessoa tá em branco. Então é isso. Também tem essa... Talvez gerou uma grandeza
exacerbada na mentalidade de quem tá procurando o primeiro emprego ou um segundo emprego, por, como você falou, por ter um mercado aberto na sua frente, ou, enfim, oportunidades. Dá para ganhar bem aqui em Joinville? Dá para ganhar bem aqui em Joinville. É fato que dá. Dependendo a função que você vai exercer, a empresa que vai trabalhar, principalmente as empresas multinacionais aí, você pode ganhar muito bem, né? Porque você tem um faturamento alto, pode investir, pode arriscar alto no funcionário, né? Pode pagar alto para tentar arriscar, mas essa não é a realidade da maioria. E acho que o que tem incomodado os contratantes, os RH também tem passado no dobrado. É isso. A galera quer o melhor possível, tendo o mínimo, assim. Então, vê se de repente não tá gerando uma arrogância intelectual nas pessoas, assim, que vai atrapalhar o mercado de trabalho e vai deixar essas pessoas de fora do mercado. Porque para a empresa é importante o currículo, é importante o diploma, cada vez menos, mas é importante o diploma. Mas, cara, uma pessoa que honra a oportunidade do trabalho vale mais que essas duas coisas que eu falei. Tipo, se eu contratar numa empresa, eu não tenho empresa, mas se eu contratasse numa empresa um cara que ele não tem o diploma para a função que eu preciso, certo? Nem experiência na área que eu preciso, mas ele quer muito fazer isso, ele quer muito trabalhar com isso, ele gosta disso e ele se dedica, ele vai se entregar, eu contrato ele e esse cara gera um resultado que, tipo assim, tá acima da média que eu esperava para alguém que tivesse formado e com experiência. Eu vou honrar esse cara, eu vou querer investir mais nele, eu quero esse cara comigo, eu vou dar mais oportunidade para ele. E acho que a galera tá esperando esse contrário, essa outra segunda opção. Não, eu tenho qualificação, eu tenho experiência, eu quero X por mês. Cara, eu não quero ter que me esforçar, eu não quero ter que dar um pouco mais do que eu posso. Assim, ó, esse tipo de coisa é sempre complicado, porque a gente tem as experiências pessoais e essas experiências pessoais acabam nos gerando, né, essa visão, e aí vai depender muito da onde tu tá, tal. Como eu falei, depende muito das condições que são dadas ao trabalhador, porque às vezes a gente diz o seguinte: mas isso daqui é bom comparado a não sei o que e tal. E aí, pro cara que tá ali esperando a vaga, diz: não, mas não é bom comparado à média que eu sei que tem. Então, fica aquela experiência pessoal sua contra experiência pessoal minha. Se eu sei quanto um professor de economia ganha na Suíça. Mas você não tá na Suíça, irmão. Exatamente. Então, assim, então tem muito disso. Mas uma coisa é fato, tá? Tá se tornando cada vez mais presente nos RHs das empresas essa política que tu disse, e aí até tem um nome bonitinho lá na linguagem do gestonês aí, que se contrata por hard skills e se demite por falta de soft skills. O que acontece? Eu posso até contratar um cara bem qualificado, tecnicamente bom, tal, não sei o quê, mas se ele não tem um bom desempenho com a equipe, se ele não consegue se relacionar bem, ele é demitido por conta disso. Uhum. Então, acontece muito. Que é aquela coisa que tu falou, às vezes, no trabalho, no momento do trabalho, vale mais a técnica e vale mais a dinâmica, capacidade, né, de relação do cara do que efetivamente a técnica dele e tudo mais. No LinkedIn é bonito, mas na prática não... Exatamente. Agora, uma coisa a gente tem que ter muito claro, né? Não são todas as empresas também que pensam nessa coisa da valorização. Sim. Existem muitos cargos que você desempenha uma função de maneira excelente ou com excelência, por assim dizer, e você não recebe o retorno esperado. É assim no setor público. Né? Cara, assim, ó, a gente tem que tomar cuidado com o setor público, velho, porque sempre que a gente fala de setor público, a gente normalmente fala de maneira pejorativa, né? E nem sempre acontece, porque quando a gente pensa no setor público, normalmente a gente pensa nos cargos mais altos de diretoria e tal. A gente não pode esquecer dos enfermeiros, dos professores e tal. Pô, tem professor aí em escola, cara, que o professor dá aula, faz milagre com material, sem ter absolutamente nada, velho. Não, é isso que eu tô dizendo. Né? O que acontece no setor... E não tem reconhecimento, porque, na verdade, é plano de carreira, exato, é diferente. Não existe... Agora estão criando... Inclusive aqui em Joinville estão criando um... Acho que votaram essa semana, inclusive, aí, para ter uma bonificação por meritocracia no setor de educação, que eu já acho bom, porque, para mim, o piso tinha que ser o salário do professor. Sabe? Tipo assim, o salário do professor, ele tinha que ser a base salarial de qualquer político.
Porque os políticos gostam de subir o salário deles. Então os professores vão ganhar muito bem. Inclusive você, talvez, sempre pela média. Mas assim, para ganhar uma bonificação. Mas na história do setor público, os bons não são reconhecidos. Eles são trazidos de fora para ganhar muito bem, mas os de dentro, se trabalhar muito bem ou trabalhar muito mal, segue o jogo. Mas aí é a questão da estrutura, né? O mecanismo. Porque... Eu tô lá dentro, eu sei como é que é. É carreira, né, cara? Quando a gente fala de setor público, normalmente é carreira tal, tirando, óbvio, esses comissionados, essas coisas diferentes. Mas quando você fala de funcionário público mesmo, o cara que fez concurso, passou e tal, ele tem um plano de carreira. E que, inclusive, funciona bem. Tipo, o cara... Vou falar das universidades que eu conheço. O cara tem lá o plano de carreira, ele é professor, ele foi contratado como professor temporário. Então, ele tem lá um salário, não sei o quê, ele é mestre, completou o doutorado, ele pode se tornar professor titular. Se torna professor titular, tem aumento de salário, tem aumento de benefício, tem aumento de um monte de coisa. Então, você tem uma forma, um caminho bem definido. E a partir daquilo dali, que é um exemplo interessante, cara, no Banco Central tem 2 tipos de funcionário, cara. Assistente e auxiliar, só. Quem entra com concurso. Que pra mim é a mesma coisa. Então... Vocês podiam escolher uns nomes bem diferentes, assistente e auxiliar. Porque assistente é quem tem formação superior e auxiliar é quem não tem formação superior. Um dá assistência e outro dá auxílio. Pra mim é a mesma... Professor de português chora agora. Pô, mas é a mesma coisa. E aí o que acontece? O cara... ele trabalha separando moeda lá no porão, que eu brinco, né? Ou ele é assistente de um diretor lá. Ele tem exatamente o mesmo cargo e o mesmo salário, velho. Uhum. Por quê? Por causa da carreira lá, do plano de carreira. Uhum. Então, no setor público, isso é muito rígido, essa questão do plano de carreira. A questão do mérito... Na educação, deveria ter sempre. Né? Na saúde também, por que não? Uhum. Né? Enfermeiros e médicos que fazem coisas aí absurdas sem material nenhum, cara, é o tipo de coisa que deveria ter algum tipo de bonificação, com certeza. Não, os caras levam um esparadrapo de casa pra atender a galera, você tá doido. Mas eu de dentro, assim, eu percebo que eu já trabalhei nos 2 setores, obviamente. Trabalhei a maior parte da minha vida no setor privado e tô há quase 6 aí no público. E eu vejo que funciona de dinâmicas muito diferentes, assim, de tudo, de oportunidade, de valorização e tudo mais. Só que só o setor privado é feito para dar lucro. Mas o público já dá lucro naturalmente, sem fazer força. Que bom que tu falou isso. Na verdade, não é que dá lucro, é que a lógica de funcionamento é diferente. Cara, eu ensinando economia, eu falo muito isso para os meus alunos, muito, muito. A lógica do setor público é uma só, maximização de lucros, ponto. Então, como é que funciona? Dá lucro? Dá. Não dá? Tchau. Acabou. É assim e ponto. E vamos lá, eu vou falar o que eu falo em sala de aula pra galera aí não ficar... tá falando mal dos empresários, né? Não tô falando mal, gente. Eu não tô julgando, não tô dizendo se é certo, se é errado, se é bom, se é bom. O capitalismo! Não. Eu tô falando racionalmente. A lógica da iniciativa privada é lucro, ponto. Se você acha isso feio, bonito, o problema é seu, não é meu. Eu tô dando aqui o que é a lógica racional da parada. Perfeito. Lucro. A lógica do setor público não é o lucro. Não é, nunca foi e nunca vai ser o lucro. A lógica do setor público, pelo menos em teoria, é a maximização de bem-estar. Então, assim, saúde pública não dá lucro. Nunca vai dar lucro. Não é por isso que o setor público vai deixar de fazer. Eu entendi o que você está querendo dizer. Entendeu? Então, a lógica é diferente. Por isso, o funcionamento tem que ser diferente. Então, mas assim, o Estado dá muito lucro. Cara, então depende da área, velho. É isso não. O Estado como um todo, ele dá lucro. O Estado como um todo é 100% faturamento no nosso bolso. Agora, para onde vai esse dinheiro, tem áreas que custam muito caro pro Estado. Sim. Acho que é isso que você tá querendo dizer. O que acontece? Eu junto 100 mil
mas tem um setor dentro da minha empresa que sozinho gasta 110 mil. É isso que você está querendo dizer. Exatamente. E o que acontece? O Estado, talvez a palavra que você queira usar não é lucro. O Estado tem uma arrecadação gigante. Aí beleza. Arrecadação. Uma receita. Exato, receita. Beleza. Isso ele tem mesmo. Tem, porque tem todos os tributos, taxas, contribuição de melhorias, impostos. Taxa da taxa. Exatamente. Então, ele tem uma baita arrecadação, mas ele também tem um baita gasto. E aí é a questão que a gente precisa olhar com calma, entendeu? Aonde estão sendo feitos esses gastos? Aí a gente começa a discutir. Aí é outra coisa. Falam no Brasil, por exemplo, tem um mito aí que dizem que o Brasil tem a maior carga tributária do mundo. Ou uma das maiores. Uma das mentira. O Brasil não fica nem entre as 10 maiores. Mas entre as 20. Entre as 20 fica. Não, mas tá ruim já. Pô, tem muito país nesse mundo, tá louco? Entre as 20 fica. A carga tributária, ela normalmente é medida em percentual do PIB. Então você pega lá a carga tributária e vê quantos por cento do PIB seria o montante de tributos. No Brasil, a carga tributária hoje deve estar em torno ali de 40% do PIB, entre 35% e 40%. Existem vários países em que a carga chega a 50%, ultrapassa até 50%. Então, o problema não é o tamanho da carga. E aí a gente entra no ponto. O problema é como se usam esses tributos. Uhum. Certo? Então, a distribuição desses tributos é que nos incomoda. Porque não facilita a minha vida na outra ponta, Exatamente, né? Tipo assim, não me gera qualidade de vida. É isso. Você pega países com tributos maiores... Mas eu não gasto com... Eu não preciso colocar meu filho numa escola particular. Você tem algumas benesses, exatamente, que aqui a gente não tem, entendeu? Então, se eu quiser uma educação boa, escola particular. Se quiser um médico bom, hospital particular, né? Exatamente, aqui é isso. Acaba sendo isso. Então, quando a gente olha para o Brasil, talvez a grande discussão não seja o tamanho da carga. Claro que a gente precisa discutir. Mas não seja o tamanho da carga, seja a forma como ele é feito. Por exemplo, no Brasil, a maior parte dos tributos é sobre o consumo, sendo sobre o consumo e não sobre a renda. Isso massacra mais os mais pobres. Porque que pagam consumir mais todo mundo precisa, né? E os mais pobres consomem uma maior parcela da renda. Uma maior parcela. Da sua renda. Toda a renda. Né? Entendeu? Então... se eu consumo 100% da minha renda e eu tenho tributo sobre 100% da minha renda, né? Porque o tributo está baseado no consumo, o cara que consome 30% da renda, ainda que a renda dele seja muito maior do que a minha, proporcionalmente ele paga menos imposto do que eu. Isso não é justo. E aí não sou eu que estou falando. Tu pode pegar quem você quiser de autores a respeito de tributação, eles vão falar, o tributo tem que ser progressivo. Paga mais quem ganha mais, e não regressivo. Deixa eu fazer um parênteses antes que eu esqueça de fazer aqui. Não é melhor ver o Fabiano falando com o Ciro Gomes falando de economia? Dá pra entender o que ele fala, cara. O Ciro fala, eu fico pensando, Ciro, me perdi faz 15 minutos nessa tua conversa já, cara. Eu tô entendendo o que o cara tá dizendo. E ele tá falando muitas coisas que o Ciro fala, às vezes, a respeito de economia. Ou, enfim... enfim, estratégias comuns e de linhas de raciocínio comuns na economia. Mas do jeito que o Ciro fala, eu não entendo, cara. Eu não sei quem é que entende. Parece que ele tá matando a pau e você é só um burro. Mas não, o Fabiano tá explicando de um jeito simples. Não é muito melhor, gente, entender assim? De repente, Fabiano, uma dica pra você. Pega os vídeos do Ciro falando de economia e aí você faz um react explicando o que ele tá querendo dizer. Traduzindo o que o Ciro falou de maneira mais simples. Assim. Porque ele fala... Ele fala economês de um jeito que, cara, minha cabeça parece que vai explodir. Eu falo, irmão, eu me perdi já na tua linha de raciocínio. Porque ele fala, taxa não sei o que, tacatá. Não, o Ciro, cara, ele tem uma linha de construção, né, de argumentos que é bem interessante, assim. Só que ele acaba... Não, ele mistura economês. Ele vai massacrando com dados, né? Porque ele tem muitos dados na cabeça. O cara atua no setor público sei lá quanto tempo. Eu não sei quanto no meio desses dados ele não tá inventando na hora.
Não, tem cara. 37%,35%. E eu falo, não tem. Não é, deve ser 40% e não e é. o pior é que, como ele é um cara de destaque, né? E dentro da política aí, vira e mexe, os caras vão lá e reviram os dados. É. Ele erra um ou outro. Checa a fonte, né? Aham. Ele erra um ou outro, mas a maioria ele acerta, cara. É um troço muito louco, velho. O cara Ele gosta muito do assunto, né? Mas segue o que você tava falando, só porque fica essa dica aí, de repente, Fabiano. Então, aí a carga tributária, o tributo sobre o consumo, ele massacra mais os pobres. E, como eu falei, não sou eu que estou falando, cara. Se tu pegar o Adam Smith, pô, o pai da economia, o cara que é o liberal máximo e tal, ele diz que os tributos devem ser progressivos, que deve se pagar mais quem produz mais. Então, essa é a lógica da tributação. E aí, quando você fala em reforma tributária no Brasil, por exemplo, muito pouco se fala sobre essa mudança. Fala, tem que reduzir, tem que reduzir, tem que reduzir. E, normalmente, tem que reduzir a carga sobre a folha de pagamento, por exemplo. Lá vou eu arrumar confusão, né? Vamos lá. Empregado mais barato não gera emprego, cara. Tu não vai contratar uma pessoa para trabalhar com você só porque tá mais barato. Tu só vai contratar uma pessoa para trabalhar com você se você precisar dessa pessoa trabalhando com você. Entendo o que você tá falando. Você tá querendo dizer que se eu gastar menos com funcionário, eu vou ter mais funcionário. Não é essa a lógica. Você vai ter mais funcionário. Se a economia tá aquecida, tua empresa tá produzindo. Preciso produzir mais. E tá, não sei o quê. Vem uma baixa no... aí, beleza. Putz, aí eu contrato feliz. Né? Tá mais barato para contratar. Tô precisando contratar. Agora, estamos lá produzindo e dá férias coletivas, que é o caso que está acontecendo em alguns lugares do Brasil aqui. A gente ainda está com uma coisa meio esquisita na economia. Que a gente não depende só da nossa economia tá bem, né? Setores que funcionam mais ou menos, setores que não estão funcionando. Aí tu, tá ralando aqui, cara, dando férias para trabalhador, fazendo... Tu vai contratar um funcionário só porque ficou mais barato contratar? Não faz sentido. Não, se tu não precisa, não vai. Entendeu? E se tu precisa muito, pode estar caro também. Só que aí o que tu vai fazer? Se você reduz esse tributo, você reduz a arrecadação do governo. E o governo já não está dando conta das contas dele. Ou seja, tu vai ter que tirar de outro lugar. E aí? Quem paga a conta? Né? Então... tudo no nosso, meu, como diz o Datena. Entendeu? Então é brabo, cara, é brabo. O que eu sempre falo para os meus alunos, cara, que eu acho que é importantíssimo quando a gente fala de economia. Nada é simples em economia, cara. Nada, absolutamente nada. Porque tu mexe numa coisinha aqui, essa coisinha mexe naquela dali, que mexe naquela dali, que mexe naquela de lá, que mexe naquela de lá. Quando tu vê, tu resolveu um problema, ou tentou resolver um problema, e criou outros 3, 4, Perfeito. Sei lá quantos. Então, toda vez que a gente fala de economia, é algo sempre muito sensível, cara. Não é uma coisa assim, é só fazer isso daqui. Nunca é. Essa, velho. Porque tudo tem consequência gigantesca, né? Eu vou dar um exemplo que é a marola que vira um tsunami, né? Exatamente. Eu vou dar um exemplo que eu dou em sala, que eu acho que fica bem claro. Inflação tá alta. Eu quero controlar a inflação via taxa de juros, então vou aumentar a taxa de juros. Qual que é a lógica aí? Aumentando a taxa de juros, você encarece o crédito, encarecendo o crédito diminui a demanda, diminuindo a demanda, tudo diminui a pressão sobre os preços. Basicamente é isso. Então aumenta a taxa de juros para conter a inflação. Legal. Resolvi a inflação. Se eu tenho uma inflação de demanda, resolvi a inflação. Só que, olha o que eu fiz. Eu aumentei a taxa de juros. Se eu encareci o crédito, são só as pessoas que pegam crédito ou as empresas pegam crédito para comprar máquina? Não, é muito para aumentar a sua produção. Então, Bacen é PJ. Eu acabei de dificultar os investimentos nessa economia. Primeiro impacto. Diminuir a demanda. Diminuir a demanda, as empresas vão produzir menos. Se elas produzem menos, elas empregam menos. Aumentei o desemprego. Segundo impacto. Taxa de juros mais altas fazem com que o nosso país fique mais bonito para o investidor externo. Se fica mais bonito para o investidor externo, entram mais dólares no país. Entrando mais dólares no país, a taxa de câmbio diminui. Terceiro impacto. A taxa de câmbio diminuindo pode ajudar no controle da inflação, beleza. Mas tira a competitividade dos nossos produtos exportados.
Diminui a exportação e aumenta a importação. Diminuindo a exportação, os exportadores vão empregar menos. De novo, o impacto no emprego. Olha o tamanho de coisa que acontece porque eu aumentei a taxa de juros para poder conter a inflação. E isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Então, quando você mexe em uma variável importante, você tem impacto em 8, 9 setores. Tu tá mirando um, mas tu tem impacto em 6, 7. E aí nós voltamos na conversa no início da nossa conversa, onde você dizia que você não tem que olhar só pro que você ganha, mas também pro que você tá deixando de ganhar, pro que você tá perdendo. Fato. Na hora de fazer política pública mesmo, a lógica é sempre essa, cara. E aí é que às vezes acontece o problema, né? Porque você mede os impactos pela média, pelo esperado. E nem sempre a coisa acontece do jeito que tu espera. Então esse é um problema também para a política pública. Já cheio de variáveis, como você falou. E além de que às vezes o cenário tá ruim, né? O setor público olha para um cenário ruim e aparece uma solução lógica, rápida e para resolver o problema rápido, mas é uma resolução que vai gerar um eco de problemas ali para frente. Sim. E aí, como é que você explica para a população que, tipo assim, do jeito que tá ainda não é o pior cenário? Como é que você explica para as pessoas dizer assim, ó, gente, tá ruim, mas se eu tomar a providência que eu tenho que tomar, vai ficar bom agora, mas daqui 3 meses vai estar um inferno de novo e vai estar pior. Então é difícil mesmo, né? Cara, é que aí começa a entrar a coisa da economia com a política, né? Que as pessoas... Você trabalha essa matéria também? Economia política, sim. As pessoas têm uma tendência a olhar eles separados, eles nunca estão separados, né? Então, começa a entrar coisa, putz, eu preciso fazer isso, mas isso é impopular, velho. E é ano de eleição. Como é que eu faço? Não faço, né? Ah, não, mas isso daqui não dá para fazer. Não, isso daqui dá para fazer, aquilo dali... Um exemplo categórico disso, a gente estava falando de educação. Educação é um exemplo categórico disso. Discurso de educação ganha voto. Investimento em educação não ganha voto. Como assim, Fabiano? Não ganha voto. Por que não ganha voto? Porque investimento de verdade em educação, transformar uma política, fazer uma política, tal, leva 30 anos para dar resultado. Não, 40 anos para dar resultado. Vai ser meu menino entrando na escola agora, se formando na faculdade. Exatamente. 40 anos para dar resultado. Não dá resultado agora. Então não dá voto. Pelo contrário. Porque aí vão começar a dizer, olha, tá gastando um monte e não resolve nada. Não tá mudando. Não tá mudando. Não vai, cara. Entendeu? Saneamento básico também, né? Saneamento básico é tipo assim, porque é subterrâneo, então você não consegue nem tirar foto do negócio para postar. E, cara, impacta violentamente a vida das pessoas, só que, cara, não ganha eleição. Não. Tipo, muda a vida das pessoas de fato, pra quem sabe, quem não teve esgoto e tava com a vala, e agora tem, sabe que muda a questão até de saúde, mas não ganha eleição. Até de saúde não, tem estudos que comprovam, cara, que o saneamento básico diminui o gasto público em saúde, sei lá quantos por cento. Então, qualidade de vida, né, que é a questão que a gente fala, mas não ganha eleição, cara. É bonito na hora de você falar assim, como é que você fala, no balanço geral, assim, da gestão, falar, ó, investimos tanto, conseguimos tantos milhões de metros quadrados de tubulação, de esgoto, de esgoto passando e tal, mas para uma pré-candidatura, para um cara dizer que vai fazer isso, se a pessoa não enxerga o impacto real, né? Não, e o engraçado que tu falou, conseguimos milhões, capaz, aqui do lado da minha casa ainda tem um esgoto assim, é o que a pessoa olha, né? Não é, não quero saber lá, meu aqui, ó, meu não foi, cara, é difícil. Então, essa parte de política pública, ela é complicada por causa disso, porque você tem não só o efeito econômico da coisa, você tem também o efeito político todo. Então, querendo ou não, isso se mede. E, historicamente, no Brasil, você tem diversos episódios em que isso é claramente visto. O cara viu que podia dar ruim para a política, então ele não fez o que ele devia fazer economicamente falando. Entendi. Ô Fabiano, você acaba, provavelmente, né, você acaba tendo que dar uma olhada sempre no cenário mundial de economia e tudo mais, no que está acontecendo e acompanhar, porque provavelmente isso aí em algum momento vai ser útil para a tua aula e tudo mais, para o teu conhecimento. Eu vi que, se eu não me engano, acho que hoje vai ter aí acho que é hoje, que vai ter uma mudança aí na taxação do dólar e coisa e tal, assim, em valor do dólar. Enfim, o mercado americano, financeiro americano,
estavam na expectativa, não sei se já não rolou enquanto a gente estava conversando aí, o mercado financeiro estava na expectativa do que ia dar a Bolsa de Valores americana e tudo mais. E você, olhando para o cenário pós-Covid, assim, você tá otimista? Você tá... Porque a economia mundial afeta muito a nossa economia, né? A gente paga, tipo assim, pô, a guerra na Ucrânia, o negócio impacta a nossa economia. Você pensa, quando começou, eu falei assim, pô, tomara que não morra muita gente. Eu só pensei isso aí, sabe? Eu pensei, tomara que não morra muita gente. Porque a premissa é que, cara, os caras estão lá na casa do cacete. O que tem a ver comigo, né? Eu nem conheço nem o russo, nem o ucraniano. Eu não sei o que no quanto isso me afeta. Mas, cara, aquele lance do reverb, né? O negócio vai ecoando, cara. Em menos de um mês o negócio já tava dando problema aqui, né? Mas olhando para tudo isso, para a questão da pandemia, para a questão da guerra, economicamente, você tá otimista com os próximos meses, o próximo ano, de repente, na economia mundial? Você acha que ainda é uma grande incerteza, instável demais? Cara, é muito difícil dizer, velho. O que a gente pode dizer é que a gente provavelmente vai ter esse ano aí, mais um pedaço do ano que vem, com muita volatilidade, cara. Muitas variações malucas. Ninguém sabe onde vai terminar efetivamente essa crise da Rússia com a Ucrânia, né? A guerra e tal. Com mais episódios, né? Outros países importantes que a Rússia falou que não queria que entrasse na OTAN, querendo entrar na OTAN. Então esse papo ainda parece que vai longe. Não, mas eles não têm tanto soldado assim. Temos... Hã? Eles não têm tanto soldado assim. Meu problema é os mísseis. Mas eu acho que ainda tem mais um tempo ainda para esse troço acontecer. E querendo ou não, isso acaba desarranjando o setor produtivo mundial. A pandemia, cara, querendo ou não, ela ainda não está totalmente descartada, porque a gente às vezes ainda tem alguns surtos de casos, e isso faz com que, não aqui, mas na China, por exemplo, os caras fechem cidade, coisa nada. Que também afeta violentamente o mercado. Então, exatamente, por conta do arranjo produtivo, né? Então, assim, ó, o que dá pra gente dizer é que, falando de Brasil, o mundo não deve ter um comportamento tranquilo, porque a gente teve um comportamento extremamente tranquilo entre 2004 e 2008, em termos mundiais, assim, econômico. Tá? Aí veio a crise de 2009, a crise de 2008 lá nos Estados Unidos, 2009 não foi aquela coisa de recuperação, 2010... De 2010 para frente, 2010 até 2013 ali, o Brasil e os outros países em desenvolvimento vão bem, porque estão se recuperando melhor da crise, os países desenvolvidos estão ruins e tal. E a partir de 2015 o Brasil entra numa espiral muito negativa, né? Economicamente falando, em todos os sentidos, e instabilidade política, então muita coisa acontecendo de ruim. E essa espiral parece que não larga a gente, cara. Parece que não larga. Então, a tendência é que a gente tenha esse ano, um ano muito complicado, porque é um ano de eleição, o mundo tá... Mas é ano de Copa também. Ano de Copa. Cara. No final do ano. Vai passar a eleição e nós vamos se consolar com o Brasil extra. Putz, seria legal, hein? Seria legal. Mas é um ano complicado, cara. Definitivamente um ano complicado. E o ano que vem, aí vai depender muito de como terminar a eleição. E eu digo terminar efetivamente. Independente de quem ganhe. Eu acho que é esse que é o problema, cara. Eu não quero nem entrar no ponto de quem ganha. Pra gente não entrar aqui nessa coisa de gosta desse, gosta daquele. Não. Mas eu sei. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: independente de quem ganhe, como será aceito esse resultado? Então, se a gente continuar com esse ambiente de instabilidade política, né, que contestando tudo, não sei o que lá, porque isso acontece desde 2014. Certo. Desde a eleição de 2014. Foi contestado o resultado, e aconteceu tudo aquilo. Aí veio o impeachment da Dilma, caiu a Dilma, vem o Temer, aí estoura os casos de corrupção do Temer, não cai o Temer, cai o Temer, não cai o Temer. Então a gente fica sempre nesse...
vai, não vai, aí vem o Bolsonaro numa eleição brutalmente dividida, polarizada e tal, e não sei o que, e aí vem o Bolsonaro e aí vem pandemia. Então a gente começa a enxergar esse troço de uma maneira assim, cara, essa complicação não nos larga, essa espiral maluca de instabilidade econômica e instabilidade política. Ele parece uma panela de pressão gigantesca, né, cara? Exatamente. E a depender de como terminar a eleição, a gente vai ter exatamente a mesma coisa. Então, é esse o ponto. Talvez a grande diferença. Como é que vai terminar a eleição? Eu não tô otimista em nenhum dos cenários que eu projeto. Assim. Otimista não dá para ficar. Não, economia mundial eu já não sei porque eu não entendo quase nada. Mas pensando nesse cenário que você tá falando, como é que vai ser em janeiro do ano que vem? Cara, eu não tô otimista em nenhum cenário dos que estão nos projetando. Eu não sei que possa acontecer uma grande surpresa aí, a gente só vai saber no escurinho da urna mesmo, porque se uma coisa muito louca acontecer no primeiro turno da eleição, isso muda o game, né? Mas dados como os fatos estão sendo colocados para nós aí, como as cartas estão sendo colocadas, não importa quem vai ganhar, cara, vai ser um inferno de novo, assim, porque sabe assim, eu sou colorado, né? Torço pro Inter, Porto Alegre. E o Rio Grande do Sul é isso aí. Isso aí que o pessoal tá vendo na política é o Rio Grande do Sul. É dois lados, é o vermelho e o azul, e é isso aí. Só que eles aprenderam a conviver, mas é um estado... Mais ou menos. Não, mas é um estado... Mas dá pra fazer piada um com o outro sem processar. Ou sair na mão. Mas é um estado dividido. O país tá sabendo que é um Grenal agora. Quer viver num Grenal eterno, assim. Quase isso. Um tá na B, outro tá na A, outro tá na B, um tá na Libertadores, não tá, enfim. Mas pra mim não importa se é o vermelho ou o azul que vai ganhar. Não, pra mim importa, óbvio que importa. Mas eu acho que nesse cenário de como as pessoas vão lidar com o outro ter ganhado, eu acho que no jeito que tá essa panela de pressão, eu queria dizer assim, cara, que as pessoas deveriam só aceitar o resultado e fazer o que sempre fizeram, que é continuar trabalhando, porque não importa muito quem tá lá, a gente trabalha igual, né? A gente só torce para ser o melhor possível, né? Sim. Mas a gente se preparasse pro pior e só levantasse a cabeça e falar, cara, beleza, daqui 4 horas a gente vai ter outra oportunidade. Mas eu acho que a média do brasileiro não é esse. Então, independente de quem ganhar dos dois que estão colocados aí, o Grêmio ou o Inter, eu acho que vai ser... Não vai se conformar, não vai ficar tranquilo, vai ficar incomodando. Sim. E esse incomodar atrapalha demais o país, atrasa, independente de quem vai ganhar. Se seja o Grêmio ou o meu Inter, sabe? Só se aparecer um Juventude do nada aí... E uma surpresa. Sim, sabe? O Caxias, o Brasil do Pelotas vindo pela lateral, assim, que o pessoal nem perceba, de repente ele ganhou no saldo de gol. Aí, de repente, aí a gente tem um cenário que daí vai ficar o Grêmio e o Inter assim, tipo... O que aconteceu? Opa, alguma coisa já tá... Entendeu? Talvez isso fosse o jeito de em janeiro a gente ter um cenário um pouquinho melhor. Mas eu não tô confiante nisso. Assim, pensando nessa tua perspectiva de tipo, isso vai impactar, isso vai ser... cara, eu acho que a febre vai de 40 para 38 graus no máximo, assim, ela não vai baixar, assim, sabe? Infelizmente, cara, isso é muito triste. Porque, como você falou, gera instabilidade em tudo, cara. Gera instabilidade, insatisfação, cara. Às vezes a coisa tá indo bem, mas é só a minha visão insatisfeita da coisa já, putz, cara, trava o game, me deixa desanimado e tudo mais. E eu, sinceramente, assim, cara, eu volta e meia fico flertando com a possibilidade de ir embora desse país. Estudar um país onde eu queira criar meus filhos num cenário melhor, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu fico flertando com, cara, mas esse é meu país, cara. Eu não podia desistir dele, não deveria me importar tanto assim com o resultado do negócio, sendo que quem trabalha no fim das contas sou eu, sabe? Quem colhe atrás dos resultados sou eu, quem cria as oportunidades que eu posso usufruir, geralmente sou eu. Eu fico pensando, cara, será que eu deveria deixar isso tudo me afetar tanto? Mas eu sei que na média afeta, mano. Afeta, incomoda, as pessoas se incomodam, as pessoas vão pra rua, vão fazer barulho, vão incomodar, e aí isso atrapalha muito o desenvolvimento do jogo, sabe? O jogo não acontece quando só tá a gente...
voltando a fazer a analogia do futebol, que eu acho que é melhor. Um Grenal de verdade não acontece quando só tem os caras querendo brigar, mano. Eu prefiro quando os caras querem jogar bola, entendeu? Sim. E se os caras só estão dispostos a brigar e as torcidas estão brigando, nem estão assistindo o jogo, não vale a pena, tá ligado? Já não faz mais sentido o jogo, entendeu? E aí eu torço porque não fosse assim, mas eu acho que o Brasil é meio Grenal ainda nesse sentido, assim. É duas torcidas fechando o pau, um jogo acontecendo meia boca no campo, sabe? E eu não fico tão otimista nesse cenário. Independente de quem ganhe, e aí cada um tem a sua preferência e tal, mas independente de quem ganhe, e se ficar entre o Grêmio e o Inter, né? Os dois que estão aí, a gente já sabe mais ou menos o que vem. Porque nenhum dos dois é novidade. Né? E nós temos... eu falo isso para os meus alunos, em termos do grosso de política econômica, de política macro e tal, nós não teremos muitas mudanças. Na lógica macroeconômica, controle de juros, tentativa de controle da inflação e tal, essa parte não vai mudar muita coisa. Então, independente do Grêmio ou do Inter, né? Fazendo a nossa analogia aqui. Então a gente tem que ter a noção de que, a depender de como for o pós-eleição, a gente vai ter um ano de 2023 mais ou menos complicado. Aí é que tá, né? Se for esse troço... Final do gauchão. Um rolo, pancadaria e tal, não sei o quê, um ano muito mais complicado. Se for uma coisa mais, putz, beleza, não é o que eu queria, mas é o que eles queriam, então vamos que vamos... É esse o negócio. A instabilidade política, ela gera impactos econômicos diretos, cara. Investimento, né? Ninguém investe num país que tem instabilidade política. E aí a galera de fora também não vem, muda a taxa muda a taxa de câmbio, e aí muda a taxa de juros. Então você tem muitos problemas quando você tem uma instabilidade política. E aí... eu, mais uma vez, volto a dizer, torça pelo melhor e se prepare para o pior. Não fuja muito disso, porque senão você pode ter uma desagradável surpresa e isso vai atrapalhar muito o teu corre. E como falei, a gente é responsável pelo que a gente produz, pelo que a gente vive. Nós somos protagonistas da nossa vida. A gente tem que sempre fazer as melhores escolhas que a gente puder dentro das nossas perspectivas, mas entender que quem vai ter que trabalhar na primeira segunda-feira de janeiro vai continuar sendo nós, não vai pingar na conta, independente de quem ganhe. Mas mudando de saco para mala agora, Fabiano. A gente, encaminhando para a reta final aqui do nosso papo, vamos mudar mesmo de saco para mala. Manda ver. A gente tem um quadro aqui no Incomum, onde a gente fala um pouco sobre viagem. Eu sei que a gente já viajou bastante aqui em vários assuntos, mas agora é mais geográfico a conversa mesmo. Tu é um cara que costuma viajar, Fabiano? Cara, não. Eu viajo pouco. A gente faz viagens mais... Não dá nem para chamar de viagem, né? Passeios próximos. Passou um pedágio? Passou um pedágio. Passou um pedágio, é viagem. Mas passeios mais próximos, assim. E eu ia bastante para São Paulo, né? Logo quando eu mudei para cá, porque minha família toda tava lá, mas aí em 2018 meu irmão veio para cá, minha mãe veio para cá, o pai veio para cá, então aí eu passei aí menos a São Paulo, mas não viajo muito não. Tá, mas vamos fazer um pequeno parâmetro, imaginando aí as tuas histórias de viagens, olhando para o teu histórico de viagem aí, para o teu passaporte, mesmo que seja rodoviário. Qual foi a melhor viagem, assim, uma viagem que marcou a tua vida, assim, que você achou muito massa, que você faria de novo, ou que seria até, de repente, tão massa que não tem como repetir? Cara, eu posso dar dois exemplos aqui? Eu fiz uma viagem pela faculdade profissional, que foi muito bacana, que foi uma viagem para Montevidéu, no Uruguai, uma viagem de estudos, com uma turma de alunos e tal, e eu fui como um dos professores responsáveis, e foi uma viagem
muito, muito, muito legal, cara. Muito bacana. Visitamos lugares muito legais. Então, como viagem de estudos foi muito bom, porque foram lugares interessantes para os alunos, para a disciplina, tal, aquela coisa toda. Uma viagem bacana para mim, pessoalmente, porque eu conheci um lugar que eu fiquei extremamente apaixonado, Uruguai, Montevidéu e tal. Então, a soma, assim, da viagem foi uma viagem, cara, muito, muito, muito bacana. Tirando as 27 horas de ônibus. De ônibus é uma pernada. Que é dureza, mas foi uma viagem muito bacana. Agora, cara, uma viagem pessoal, eu vou colocar uma coisa aqui que é uma viagem super simples, mas que me marcou por causa de um fato. Nós fomos uma vez a São Paulo, daqui a São Paulo, mas foi a primeira vez que a minha filhota andou de avião. E foi muito legal ver a reação dela dentro do avião e tal. É mesmo? Ela se comportou super bem, assim, e tal. E o frio na barriga da decolagem, né? Então, marca... Cara, essas coisas... Na verdade, bicho, eu sou um cara que, às vezes, eu tenho umas coisas, assim, com questão de família, tá ligado? Família é uma coisa que me pega, assim. E aí eu acabo guardando umas memórias, assim, por conta dessas coisas meio... Mais afetivas, né? Meio bobas, assim, sabe? Chega a ser bobas, né? Mas eu acho que uma viagem bacana é essa que a gente viajou a primeira vez, que a minha filha andou pela primeira vez de avião. Foi bem legal. Que lugar que você ainda quer muito conhecer, assim? Uma viagem que você quer muito fazer, a trip de família, hein? Cara, eu tenho alguns lugares para conhecer por motivos diferentes, velho. Eu queria... Essa é praxe, né? A minha esposa é maluca por Walt Disney, tá ligado? Então a gente queria ir pra Disney. Eu queria, na verdade, ir pra lá só pra ir no parque do Harry Potter. Eu sou fanzaço do Harry Potter. Fiquei sabendo aí. Sou fanzaço do Harry Potter, então eu queria ir lá no Qual que é a tua... parque e tal. Eu sou da Lufa-Lufa. Lufa-Lufa. Eu sou da Lufa-Lufa. Fiz os testes, a decoração na sala da minha casa é do Harry Potter. Sério, cara? Sim. Lá em casa a gente tem o painel da TV, né? E aí tem uma prateleira de vidro assim em cima da TV. E ali tem varinhas, tem 4, 5 varinhas, tem os Funko Pop dos principais personagens, tem um quadro do Harry Potter, tem um arranjo de madeira lá do Chapéu Seletor. Então a gente tem... Eu tenho a tatuagem, né? Que eu fiz uma tatuagem eu com a minha esposa. Que é uma frase do filme, né? Eu tenho a frase e ela tem a resposta. Eu sei muito pouco sobre Harry Potter. Eu sei o nome dos personagens, Marimar, Voldemort, parada aqui. Então, ali é um lugar. E aí, cara, tem alguns outros lugares que eu queria... Eu tenho... Apesar de não ser um cara religioso, eu não sou um cara religioso, eu acredito em Deus e tal, mas eu não sou um cara religioso, não sigo nenhuma religião. Eu tenho muita vontade de conhecer Israel, cara. É uma coisa assim que eu sempre tive vontade assim desde sei lá quanto tempo, sabe? Então ali eu tenho vontade de conhecer o Egito. Então eu tenho umas viagens meio malucas assim, cara, que eu tenho vontade de fazer, sabe? Israel é um lugar politicamente massa de conhecer. Cara, pois é, eu tenho... eu já li algumas coisas a respeito, tanto de Israel quanto da Palestina, né? Da questão da treta e tal. Mas eu tenho muita vontade de conhecer pelo peso histórico, assim, da parada, sabe? Toda aquela localidade, né? A questão da cristandade, independente da posição de quem esteja ouvindo aí, a história de Cristo é uma história pesada, né, cara? Porra, tem muito tempo que tá aí, e acreditem ou não, há todo um peso histórico nisso tudo. Então, eu acredito em Cristo e então eu gostaria de conhecer. É um lugar que eu gostaria de conhecer, cara. E aí eu tenho, sei lá, mais alguns outros lugares, mas sempre assim, cara, umas coisas meio, sabe? Por motivos diferentes. Aleatórias, cara, aleatórias. Mas agora essa pergunta que eu quero fazer pra você, agora você vai ter que se entregar. Ih, Jesus, lá vem. Vamos lá. Qual que é o outro lugar do mundo que você moraria, que você iria embora pra morar? Cara, essa é fácil. Eu tenho falado, inclusive, pra minha esposa que eu tenho tido vontade de fazer isso, Uruguai. Não, mas isso é muito perto.
Uruguai, cara. Uruguai é um lugar que eu tenho vontade de morar, cara. Pelo que eu conheci, pelo que eu vi. E depois pelo que eu li a respeito do país e tal. E eu tenho uma admiração muito grande por algumas coisas do Uruguai, cara. Uhum. É um lugar que eu iria tranquilo, assim. Uhum. Eu não tenho vontade, tá? De ir para grandes centros, assim. Uhum. Essa loucura de Estados Unidos, Londres. Eu não tenho vontade, cara. Uhum. Né? Inglaterra, não tenho, assim. Uhum. Talvez uma Nova Zelândia, assim. Legal. Um troço diferente, sabe? Uhum. Da viagem que eu falei, eu queria assistir um Grand Slam, cara. Eu sou louco por tênis, né? Uhum. Eu queria assistir um Grand Slam. De preferência o Wimbledon. Que louco, cara. Mas... Tem um cara muito aleatório, o Fabiano. Total, velho. Total. É o que eu tô falando. Os meus motivos de viagem, velho. É uns troços muito nada a ver, assim, tá ligado? Porque eu gosto muito das coisas, cara. Então, é de muitas coisas diferentes, né? Mas essa é uma coisa que A minha mãe morou 1 ano lá. Eu tenho uma tia que mora lá, sei lá, 30 anos, sei lá quanto tempo. O marido dela foi transferido uma vez, ela foi junto, separou do marido, ela ficou em Londres. Em Londres. Ela foi com o marido separou do marido, o marido voltou e ela ficou. Uhum. E já casou com outro cara e tal, e ela tem a vida dela lá. E ela levou minha mãe pra lá, minha mãe é cozinheira. Uhum. E ela tem um café lá e a minha mãe morou lá 1 ano e pouco com ela. E na época que minha mãe morou lá, a gente até pensou na coisa de eu ir pra lá assistir o Wimbledon e tal. Mas é muito caro, velho. A entrada do troço é caro, as passagens são caras e aí não rolou. É um dos países mais caros do mundo, cara. É poder de compra mesmo, Sim. que você falou ali. Ele é bem caro. Mas se você pudesse ganhar dinheiro lá pra investir aqui, seria uma baita. Só sorrir, né? A Libra vale bem. A dica que eu dou pra galera que nos acompanha aqui é que se você quer conhecer um lugar bem bacana também, não foi citado aqui pelo Fabiano, mas que é muito legal, que para nossa cultura e para nossa realidade aqui é muito fácil de se virar e enfim, se passear por lá, enfim, conviver com o pessoal lá, é Lisboa. Você pode conhecer Portugal com os nossos parceiros aqui da Lisboa Espera por Ti. Você pode conhecer da melhor maneira possível. O Carlos e a Carla são brasileiros que moram em Portugal e fazem tours e excursões privativas para você, personalizadas para você conhecer Lisboa da melhor maneira e com a melhor companhia, que são esse casal incrível que com certeza vai tornar a viagem de vocês ainda mais agradável. Tenho falado aqui que Portugal tem sido um destino de muitos brasileiros que vão para passeio e muitos que vão embora para lá e muitos estão vivendo muito bem lá. Realmente é uma transição cultural mais tranquila de ser feita. Não que o Uruguai também não seja, porque tem churrasco aqui no Uruguai. Mas Lisboa é um destino bem bacana. E se você for conhecer Portugal, você pensa em ir para a Europa, fale com o pessoal da Lisboa Espera por Ti e saiba como fazer essa viagem se tornar ainda mais inesquecível, se tornar uma viagem incomum. Ô Fabiano... Eu tenho 2 primos que moram em Portugal. Aham. 2 primos. Desde 96... Acho que desde 96 eles moram lá. Um é engenheiro de telecomunicações e o outro é chefe de cozinha. Cara, mas Tem família, tudo. Tô com uma porrada de gente que tá morando lá agora e tem gente que tá indo embora, gente que foi passear. Diz que é um lugar muito, muito bacana mesmo, assim. Portugal é bacana. E tem esse lance, né, da nossa colonização ali e tudo mais. Então Facilidade da língua, né, cara? Isso ajuda demais, cara. Porque quando você faz uma transição dessa, a língua é uma barreira muito complicada, cara. Muito, muito. Então, dependendo pra onde tu vai... tu acaba sofrendo pra caramba, mas lá, apesar de ter, né, as diferenças e tal, mas a língua é muito próxima, então, cara, ajuda demais. E culturalmente eles consomem muita coisa nossa, a gente é um pouco das coisas deles, então a gente tem essa... Não é tão um choque tão, né? Por exemplo, eu vou pra Inglaterra, os caras, eles acham que o Brasil é um grande safari, eu acho, né? Isso. E aí, Portugal não, os caras sabem como funciona e devo ter um monte de parente que eu sou descendente português, então deve ter um... E dependendo de onde tu vai, que nem uma coisa que eu achei muito legal lá no Uruguai, os caras são apaixonados pelos brasileiros, cara. Pelo Brasil, então é um troço muito legal. Então tu é muito bem recebido. Cara, lá a gente foi num restaurante, lá eles têm muito choripã, né? Meu Deus, cara, que troço delicioso, cara.
Que troço delicioso. Eu quero muito fazer. Barato assim, cara. Um lugar barato pra viajar. É uma das viagens que a gente tem programado. Nunca fui pra fora do país, nem pro Paraguai não fui ainda. Eu nunca fui pro Paraguai, cara. Não? Também não. E eu acho que eu morava muito perto, cara, eu não fui. Mas agora, uma das viagens fora do Brasil, a primeira provavelmente que a gente vai fazer, mais perto, aí até por questão de passaporte, essas coisas, e também custo, né, e tudo mais. A gente quer fazer uma viagem à Argentina, Uruguai, quero atravessar Mar del Plata lá e tudo mais. Quero fazer essa tripzinha, eu pretendo queria ir pra fazer... Argentina pra ir no La Bombonera, cara. Pô, deve ser sensacional assistir um jogo um daquilo ali, Boca cara. e algum time da Série B do Não, campeonato. tinha que ser um Boca e River, Não velho. tenho... Eu não sei brigar o suficiente pra... Boca e River sentar lá no La Bombonera e assistir o jogo. Por exemplo, Cara, eu assistiria um Grenal no estádio? Nunca que eu ia assistir, mas nossa, Sério mesmo? não assistiria. É mesmo? Não, a Grenal eu prefiro assistir de casa. Eu Putz, assistiria um Grêmio e o Inter e Foi qualquer outro. muito São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Santos. Cara, foi muitos, cara. Muitos desses clássicos. Cara, eu torço que também, voltando a falar do Grenal, que esses dois times aí, que a galera da torcida, essa geração nova que tá vindo, saiba conviver melhor no estádio junto, assim, melhor, cara. né, Porque, cara? pô, cara, é um clássico lindo, como Boca e River também. Dentro do campo, assim, dois times dando a vida mesmo. Mas é isso, cara. Tem que ir lá torcer pelo melhor resultado, mas não precisa tretar, não, cara. Tem uns caras que estragam o futebol, né? É a cara? maior rivalidade do Brasil, né? Com certeza. E é bonito. Dois Grêmio times. e Inter é a maior rivalidade do Brasil. Infelizmente não é mais o futebol não tá mais no mesmo nível que o Grêmio tá jogando na Série B. Aproveitando. Eu não tenho pra dar uma poder, eu tiradinha. podia perder a oportunidade, né? Mas é isso. Ô, Fabiano, queria agradecer demais, cara, por esse papo, cara. Adorei conhecer mais você. Que agradeço. Pô, tem muita coisa que vai ficar pra trás pra gente conversar aí. Eu tenho certeza que muita dúvida vai gerar na galera também e vai querer saber mais. Então, em breve, quero te trazer de volta aí. De repente, nós fazer uma mesa aí falando sobre assuntos. Vem mais pautado pra gente falar sobre os assuntos de economia, Ótimo. economia global e tudo mais aí. Quem sabe a gente traga umas notícias do momento também, né? A gente venha mais quente aí pra falar mais sobre isso, visto que agora a galera já conhece você, já conhece o teu trabalho e tal, e tua linha de raciocínio. Eu acho que um segundo episódio, a gente falando, focar firmezinho em economia, a gente vai ter bastante assunto, né? Cara, eu acho ótimo. Eu sou um cara, eu sou apaixonado pelo que eu faço, cara. Então, para mim, falar de economia, eu sento na mesa do bar, sento em qualquer lugar e se o assunto rola, eu não sou aquele cara chato, né? Eu tento não ser, pelo menos. Você é professor, meu? Que quer falar desse troço o tempo todo, né? Não, mas quando rola o assunto, cara, eu gosto demais, assim, de estar falando a respeito disso. De tirar dúvidas quando as pessoas tentar tirar dúvidas, tentar ajudar a entender algumas coisas quando as pessoas me perguntam. Aí sim a veia do professor aí, né? Eu brinco muito com os meus alunos. Eu não trabalho, eu só dou aula, né? Antes que eles Sou apaixonado. Antes que eles perguntem, eu já falo, não trabalho, eu só dou aula. Então eu sou professor aí, cara, 18, 19 horas por dia, o que sobra a gente dorme porque tem que dormir, né? Mas então eu tô o tempo todo nessa vibe. Então sempre que eu posso ajudar meus amigos, as pessoas que me conhecem, sabem que sempre que eu posso ajudar, eu tento ajudar com isso daí. Então, para mim, conversar a respeito disso daqui, cara... Se tu me chamar pra gente fazer uma maratona... Não, eu tenho certeza. Eu vou estar aqui, cara. Eu tenho certeza que ainda tem muito assunto pra gente falar. Não falamos sobre Bitcoin ainda, sobre essas moedas. Não falamos... Tem outras coisas aí envolvidas. Agora que como é que é? O mercado de moeda digital aí e tudo mais. Tem muita coisa. Tem aplicações, investimentos, essas coisas aí. Financiamento ou não. Essas linhas de raciocínio que a gente podia ter seguido. Eu sei que vai gerar dúvida em vocês. Então, já tô te convidando pra voltar aqui. Opa. E você pode mandar tuas dúvidas, nós vamos vir pautados, nós vamos tirar todas as suas dúvidas aqui no próximo episódio. Quem sabe no próximo a gente não faz ao vivo aí também pra galera ficar ótimo. interagindo com a gente Seria aí. melhor ainda. Pra gente trazer todos os alunos do Fabiano aqui pra ficar entregando. E ainda podemos fazer um especial Harry Potter aí também, que o Fabiano gosta muito. Fabiano, muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Deus cara. abençoe. Valeu, Deus abençoe você. Muito boas aulas, muito bom conversar com você mesmo. E fiquei muito feliz com a indicação. Fernando, muito obrigado pela indicação. O cara Abraço, é brabo. Fernando. Voltamos na semana que vem. Não se esquece, se inscreve no canal do YouTube, curte a gente no Facebook, segue a gente no Instagram e no Spotify. Um abraço. Tchau, tchau. O Incomum Podcast é um oferecimento
Dr. Tiago Ferreira Luiz, Ortodontia e Implantes. Afinal, seu sorriso é único. Agende um atendimento no 47-99705-8735. Platina Revenda Multimarcas. Aqui a sua vida brilha sobre rodas. Siga-nos no Instagram, @platina_multimarcas. Dê Valor Corretora de Seguros, cuidando de tudo que tem valor para você. Faça já uma cotação no 47-3433-0000. Lovely Gum Suplemento Alimentar, a mais alta tecnologia a favor do seu bem-estar. Experimente e adquira o seu no www.lovelygum.com.br. Lisboa espera por ti, os melhores roteiros e tours privativos em Portugal. Siga-nos no Instagram, @Lisboa Espera por Ti Tours. Hope Store, roupas, calçados e acessórios. Encontre seu estilo aqui. Receba todas as novidades no WhatsApp 47997133405. Incomum Podcast.